E aí, gente, estamos começando mais um episódio do Lopcast. Episódio número... Vamos ver se lembra dessa vez? 5, né? Episódio número 5. E essa semana nós temos aí um convidado muito especial. Cara, é que ele é ex o chapação. quê, Marquinhos? Ex-solteiro também, provavelmente. Não vou falar, depois do fim. Mas é um grande amigo, tive o privilégio de conhecer esse ano ainda. Participei dentro da Jucum, de uma escola de Ministério de Louvor, escola de liderança. Conheci ele e acredito que já transcendeu, já é uma amizade que a gente tá levando pra vida aí. Com vocês, Carlinhos, é falsete, não é falsete. Falsete! Fala, galera, obrigado mesmo pra vocês terem me convidado. Já tava na expectativa já fazendo um tempo, desde quando começou o podcast, o Diego já me mostrando, eu vendo ali as coisas acontecerem, então tô aqui, feliz demais. Legal. Peguem leve. Carlinhos, obrigado, viu? Obrigado pela tua presença. Valeu. Eu vou fazer o delay, aí a gente vai deixando fluir, porque eu preciso mandar pro Marquinhos pra ele mandar aquela clássica de antes do Carlinhos tem o Carlos, né? E pesado. Isso, ele já falou, Ei, né? Cara, Marquinhos, mas segura aí. Vou agradecer o pessoal que tá conectado com a gente, Isso né? é verdade. Agradecer. Chama! Pessoal, olha só, queremos agradecer aí, né? Nós aqui do podcast, do Lopcast. Você que tá conectado com a gente aí, que tá seguindo a gente no Instagram, ali no... o pessoal tá mandando bastante mensagem também, né? Nos stories, tudo. Então você que tá aí também no YouTube, cara, valeu, tamo junto, vamos conectar aí que, ó, hoje vai estar incrível, hein? Beleza? Tá, pauleira. Galera, e lá vou eu, né? E falou que era pastor. Então tem esse padrão. Né? A gente tem que falar o pastor antes do pastor Carlinhos. Não vou falar ex-Vinhard, gente. Eu não vou falar. Já falou. Já falei. Mas queria saber quem que é o Carlinhos, como é que foi a tua história, como começou e até o momento que você se encontrou com o pai, até chegar hoje. caraca, vamos lá. Eu sou Carlos, e na minha geração tinha muito nome composto, então eu sou o Carlos Alberto, que só minha avó me chamava de Carlos Alberto. Tarará. Quando ela tava brava, entendeu? Exatamente. Filho. Eu sou Carlinhos. Falsete é sobrenome mesmo italiano, né? Algumas pessoas acham que é um nome artístico por conta de cantar, então chamam de Carlinhos Falsete, mas não, é Falsete. Nasci em São Caetano do Sul, em São Paulo. Fui para Bauru, interior de São Paulo. Então Bauru não é só um sanduíche, existe vida lá dentro. Existe vida. Sou de Bauru. Sou assim, né? Me considero um cidadão bauruense por ir para lá com 9, 10 anos e viver minha vida toda ali praticamente. E com isso tenho mais 3 irmãos que são envolvidos com música também. Um é tecladista, outro é baterista. Minha irmã é vocalista, está envolvida em missões, está na base da Jocum em Los Angeles hoje. Trabalhei com igrejas, fiz escola de louvor aqui na Jocum há 20 anos atrás. Voltei para Curitiba agora para reabrir uma escola de louvor e adoração, que é algo que eu gosto demais. A música faz parte da minha trajetória. E a questão de um ministério pastoral é por auxiliar pastores. E quando eu saí daqui, voltei para minha igreja, depois trabalhei a convite com um pastor cuidando de jovens e adolescentes numa cidade chamada Bariri, interior de São Paulo também. Aí de Bariri fui para Machado, sul de Minas. De Machado eu voltei para Bauru. De lá fui para Americana, São Paulo, de Americana. Então, assim, Tem história. tô aqui de novo, né? Então, meu negócio é... Mas, independente do ministério, eu tenho o ministério pastoral como algo que eu gosto de cuidar de pessoas, mas não me vejo pastor de uma igreja, assim, Local. né? Local. A não ser que Deus esteja construindo algo para que isso aconteça. Sim. Mas o meu foco tem sido mesmo música, louvor e adoração nas igrejas. Legal, legal. E aí, semana passada a gente foi por essa linha, eu vou explorar um pouquinho disso, que você, pelo que pouco do que eu sei, você cresceu na igreja, cresceu com os pais, né? Como é que foi essa vivência? Tem essa descoberta sobre a questão do, puxa, eu sou filho de Deus, as suas próprias experiências que você precisou desenvolver, e depois o aceitar o chamado missionário, teve todo um processo. Conta um pouquinho pra gente. Cara, meus pais se conheceram. Meu pai sempre veio de uma família cristã evangélica e minha mãe, igreja cristã católica, né? Quando eles se conheceram, meu pai não estava na igreja evangélica, porém, Deus estava no processo ainda na vida dele. Teve alguns processos dele
de Deus mexer em algumas situações para que ele voltasse para a igreja. Com isso, ele voltou para Jesus, aí minha mãe entregou a vida dela para Jesus. Eu tinha 3 anos de idade. A partir daí, viveram mesmo vida ministerial. Meus pais são músicos e, consequentemente, começaram a trabalhar com música dentro de igreja, né? E o fato da minha mãe, meu pai passarem por uma dificuldade financeira uma época, acabaram sendo zeladores de uma igreja. Então, nossa casa foi pro fundo de uma igreja. E com isso, instrumento dentro da igreja, né? Então eu e meus irmãos, minha mãe, enquanto limpava a igreja, faxinava lá, a gente tava mexendo na bateria, na guitarra, tava destruindo tudo, exato. E eu descobri música, né? Meu pai me deu um violão, eu tinha 11 anos de idade, e foi muito rápido o meu aprendizado. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas eu tenho um problema de visão muito sério, e isso me dificultava de ler as cifras, as partituras. Então eu tentava descobrir. Então eu ficava no primeiro banco, vendo o cara tocar, para ver que nota que ele fazia, ficava desenhando elas no braço no meu braço. Chegava em casa, pegava o violão e tentava fazer igual. Quem não fez isso, né? Quem já não fez? Exatamente. E com isso virou, consegui tocar. Top. Aí comecei a me envolver com música com 11 anos, com 12 comecei a me arriscar na bateria. O primeiro instrumento que eu toquei na igreja foi bateria. Depois que eu descobri que eu não nasci para isso mesmo, o negócio era violão. Mas aí vieram meus irmãos. Então, para resumir bastante, meus irmãos, quando eu tinha 15 anos, nós montamos uma banda. Meu irmão, o tecladista, tinha 10, o baterista tinha 8, e arrumamos um baixista amigo lá, falou, vem juntar, quando a gente não tem ninguém para tocar baixo. Chama. Fizemos uma banda, nós gravamos um cassete. Gravamos uma fita cassete. Colocou a fitinha pra voltar. Em 1997. Caramba. Mas foi muito legal, cara, que a banda, por ser uma banda teen, nós, na época, tinha a banda Kadosh, tinha Cats Barneia, tinha oficina. E o Kadosh foi tocar na cidade. E chamaram a gente pra abrir pro Kadosh. Então foi muito legal, assim, que foi a primeira experiência nossa de um show com crianças tocando, mas assim, foi legal que a gente tocava direitinho, né? Eu gosto de falar porque foi legal. A banda tocava, meu irmão baterista, todo mundo tocava. Isso chamou a atenção de alguns produtores. Foi aí que nós gravamos o cassete, né? Que chamaram a gente pra gravar. Aí fizemos a gravação. Tem uma música que na época era bem tocada, inclusive algumas bandas até gravaram ela, que era uma música chamada Falso Crente, que era nossa. Cara, em 1990 podia fazer muita coisa, né? Tipo assim, então... É verdade. Era de vocês? Tinha uma música que era saiu da igreja com a Bíblia na mão, depois a pregação foi tomar uma com limão. Mas era uma brincadeirinha, se liga? Então assim, a gente gravou essa música, depois outras bandas vieram a fazer ela. E tudo criança. Então, com isso, a gente foi crescendo dentro da música, tendo tempo de ensaiar. Então, passava o dia inteiro na música mesmo, dentro de igreja. Até eu vir pra Jocum fazer escola de missões e eu acabei com a banda, né? Tipo assim, eu vim pra cá. Tchau. Não sei se vocês se lembram, pode ser que não, mas teve um cara que chama Duzão. O Duzão participou do Raul Gil. E o Duzão, ele é de Bauru também. E ele foi participar de um projeto que chama Projeto Vida Nova de Irajá. E tinha uma música que ele cantava, Deus é bom demais. Isso foi em 2000 e pouco. Quando eu saí da banda, o Duzão entrou meio que pra me substituir, assim, né? Mas o Duzão era black music total, não tinha muito a ver com o pop rock que a gente fazia. E foi isso, aí me envolvi com... Meus irmãos vieram nessa pegada de música, né? Meus irmãos são excelentes músicos. Acho que eu sou o mais velho, mas eu fiquei com a rapa, né? Tipo assim, eu tentava fazer música, mas eles estudaram para ser músicos, então essa foi a diferença. Meus irmãos tocam muito bem, já gravaram com muita gente também. A pegada deles, um é baterista da Igreja Vineyard em Piratininga, um dos, e o outro é pastor da Igreja Presbiteriana Independente, mas é um excelente tecladista também. Eu não sei se eu atropelei as coisas, mas eu vou tentando resumir aqui. Você sabe que... Eu vou mexendo. Você sabe que o Marquinhos também tem uma música bem legal? Tem? Tem. Nesse ritmo aí. Sou filho de Deus e não de um macaco. Não gravou? Não. Tem, mas não gravamos. É quase um álbum primata. É uma coisa daquela teoria da criação versus evolução, né? Então, É verdade. é verdade. Não gravamos. Top. Mas e aí você não foi pra música, foi pra publicidade? Fui pra publicidade. Quando eu voltei... Porque, cara, músico não dá dinheiro, né? Eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. Você trabalha ou é músico, né? Exato. Aí eu descobri que eu sempre gostei de desenhar, né? Então eu desenhava. Com isso,
cara, faz tempo, né? Isso em 90 e eu voltei pra Jocum, aí eu fiz escola de publicidade e propaganda na faculdade para tentar aperfeiçoar desenho. Mas no fim eu acabei entrando mesmo no marketing, na criação de identidade visual e tudo mais. Se jogou. Mas assim, ainda não tinha me achado. Cara, isso em 2000 não tinha muita ferramenta, né? Tipo assim, o CorelDRAW tava começando no esquema, não tinha nada. Então assim... 98, 2000? Ei, meu Cara, faz muito tempo. Então assim, era muita coisa na mão, onde você fazia na mão e digitalizava depois. Mandava pra gráfica coisa na mão, os caras redesenhavam, tipo... Então o processo era bem esse. Mas depois de muito tempo, eu fiz de novo uma outra faculdade de design mesmo para poder dar uma reciclada. Mas aí nesse processo eu abri uma microempresa para trabalhar com identidade visual. Então eu criei uma agência, né? Tipo assim, dentro da minha casa, onde comecei a atender empresas. E é o que eu gosto de fazer. Criar o logo, fazer toda a identidade visual de empresa, sinalização, toda a identidade mesmo da empresa, né? Mas, assim, também se tornou um hobby, né? E porque eu não tenho tempo para exercer. De vez em quando aparece do nada alguém e fala assim, você foi indicado por alguém, dá para você fazer? Fazer uma arte. Aí eu acabo fazendo. Depende do projeto, assim, né? Se eu conseguir ter prazo, eu consigo fazer. Então, publicidade e design faz parte do que eu tento me entender, né? Tipo assim, é uma das coisas que eu acabo fazendo. Show. No meu processo. Cara, e com tudo isso aí que a gente tá falando, esse link, como que você entendeu? Porque ele tem um estalo, tem um feeling que você jogou pra Jocum. Explica um pouquinho aí. Então, a Jocum eu fiz a ITED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. É a primeira escola de Jocum, é a escola de entrada da Sim. missão. Para quem não sabe o que é Jocum, até para explicar, né? Sim. Jocum é Jovens com uma Missão, é uma instituição missionária. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1964, E bolinhas. 66, eu não me lembro a data. 60, gente, alguma Isso. Veio para o Brasil em 74. E é uma instituição onde ela prepara missionários para trabalhar em campos, principalmente quando ela foi formada em países, povos não alcançados. Show. Hoje ela tem muitas bases missionárias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Curitiba, se eu não me engano, são 4 bases de Jocum, né? Então eu fiz essa escola em 1999, depois eu fiz em 2000 a Escola de Louvor e Adoração. Minha intenção era ficar dentro da missão, mas eu voltei para trabalhar com a minha igreja, trabalhar com louvor na igreja. E eu achei que eu nunca mais ia voltar para cá. E trabalhando com a igreja, né, cuidando de louvor, auxiliando pastores e tudo mais. Depois de 20 anos, eu fui vendo que Deus queria trabalhar isso de novo no meu coração, até que a minha esposa, Marcela, falou assim, o que é esse negócio de ETED aí? Me explica, né? Aí eu expliquei, ela falou, eu quero fazer. Aí foi quando eu fui orar, estava trabalhando, auxiliando um pastor na cidade de Botucatu, e entendi de abrir mão disso tudo e voltar para cá, né? Não foi um processo muito fácil, porque tinha um sustento, tinha uma estabilidade financeira, e você fala assim, não, eu vou depender de pessoas, né? Como que eu vou me sustentar? Até que Deus falou, não é de pessoas que você vai depender, né? É de mim, eu vou usar pessoas para, né? Mas as pessoas podem falhar, as pessoas podem desistir, as pessoas podem se cansar ou se esquecer. Mas ele vai levantando recursos de outras formas. Então a gente entendeu, oramos, conversamos com a nossa família abençoou a gente e nós viemos para cá, né? E vim para cá, para Marcela fazer a ITED, a escola dela. Nesse processo de escola da Marcela, eu fiquei cuidando da Alice, da minha filhinha de 5 anos, até ela terminar a escola dela para reabrir a escola de louvor, que foi onde eu conheci o Diego e a Letícia, que eles foram fazer a escola de louvor lá, né? Então, eu gosto da Jocum pela facilidade que a gente tem de aprender sobre Deus, para poder falar de Deus para as pessoas, independente do lugar que você esteja, ou independente da área de atuação que você está. Então a gente entendeu que esse tempo da gente estar aqui. Temos projetos futuros de ir para um outro país, Deus tem compartilhado com a gente uma outra nação, mas assim, é um dia de cada vez, né? Não estamos planejando nada. A gente está vivendo e seguindo as direções que Deus tem dado.
Então a gente acredita que tem mais alguns aninhos aí pra gente ficar aqui em Curitiba. Então foi por isso que a gente veio pra cá. Eu vim pra reabrir a escola de louvor e adoração aqui na base da Jocum. E nessa experiência, assim, tudo que vocês já viveram, teve alguma experiência que foi, tipo, cara, foi incrível, foi uma experiência, assim, que Deus falou muito com você, com a tua esposa, algo assim que você traz, de repente, como um lema, como um tema pra tua vida? Tem alguma coisa assim? Cara, tem vários processos, assim, que eu passei de Deus ter falado com a gente. Tanto comigo com a minha esposa, como de forma individual também. E como a Marcela também tem vivido muitas experiências dela. Mas, até não contando uma história, mas como eu falei pra vocês, eu tive um problema na visão muito sério. E teve uma época que foi aqui em Curitiba mesmo. Foi a primeira vez que eu vi uma ação de Deus e eu fiquei frustrado com a ação de Deus, né? Uau, você é forte, né? Porque, isso que eu fala. É isso aí. Porque assim, a gente sempre quer um milagre, a gente acredita no milagre e sabe que Deus pode fazer. Mas quando Deus faz um milagre, a gente quer que Deus faça do jeito que... Vocês vão entender o processo. Sim. Eu tinha problema de visão e nesse problema de visão eu tenho... Hoje eu tenho 20% de visão, 30% de visão direita e quase 0 de visão esquerda, né? E com isso eu tive toxoplasmose. E a toxoplasmose meio que teve um processo na minha vida que escureceu a minha visão, quase que eu não enxergava. E a toxoplasmose, ela ficou, agravou a minha visão. Aprendi a viver com ela, só que tem dia que a minha vista tá boa, tem dia que ela tá ruim. Beleza, vim pra Jocum, vim fazer escola aqui, e eu sempre ia pra tudo quanto é curso de culto, de cura e de não sei o que, eu ia. Eu tava sempre nos apelos, eu tava na primeira fila. Tô me jogando. Deus, eu preciso de cura, eu creio que o Senhor cura, mas Deus nunca curava. Aí um dia... Eu estava aqui na Jocum em Curitiba, nós estávamos fazendo evangelismo e a Curitiba chama de cancha, né? É isso? Campinho de futebol? Sim, cancha. E fomos para uma tal de uma cancha que tinha na comunidade atrás da base da Jocum. E de repente tem um amigo meu, Adriano, carioca, e ele falou para mim, cara, tem uma mulher ali que a gente precisa orar por ela. Ah, beleza, vamos lá. Aí, na hora que eu cheguei lá, um dos olhos da mulher estava branco, ela não tinha a visão do lado esquerdo. Uau. Aí ele falou, vamos orar por ela, eu tô sentindo de orar, Deus pode fazer alguma coisa. Você ora? Falou pra mim, né? Falei, eu oro? Oramos. Aí, o que acontece? Deus cura a mulher. E foi na hora? Foi na hora. Foi. Assim. E foi na hora que eu fiquei frustrado. Ah, cara. Foi na hora que eu fiquei frustrado. E Deus, assim, frustrado assim, eu quero que vocês entendam. Não que eu fiquei... Deus, ele é soberano, né? Sim. Mas é uma coisa que eu sempre pedia pra Deus. Deus, eu quero uma cura, eu preciso dessa cura. Aí Deus me usar pra orar por alguém e essa pessoa ser curada através de uma oração que eu tinha feito, não pelo poder que eu tinha, sim, mas algo que eu sempre pedi pra Deus, Deus nunca me deu, mas ele me usou pra dar pra outra pessoa. Tua graça me basta. Eu falei, cara, tá errado alguma coisa aí. O meu poder se aperfeiçoando na fraqueza. E eu fiquei mal. Eu fiquei mal. Sim. Falei, Deus, alguma coisa tá errada. Vamos lá. Aí eu oro. Vamos lá, Deus. A mesma mão que orou pela mulher tá aqui, né? E não veio a cura. Aí passou muitos anos, eu vou indo pro oftalmo. Então, para resumir todo o propósito, a história, eu mudei de oftalmologista e esse oftalmo precisou entender como que era a minha visão. Eu falei, cara, tá esquisito esse negócio. Então ele fez aquele exame que chama de fundo de olho, ele põe uma lâmpada dentro da ponta do olho com uma lente de aumento, então você enxerga, parece que tem um trem com a luz dentro do teu olho, assim, né? E ele filmou dentro dos olhos e falou, você pode voltar daqui tal dia que eu quero conversar com outro especialista pra gente poder te passar um diagnóstico. Eu falei, vou ficar cego, né? Pro médico, chamar outro médico pra me passar o diagnóstico, ele vai falar assim, ó, você não vai enxergar mais. E eu me lembro que eu voltei lá e o oftalmo falou, cara, eu quero te mostrar como que é o seu olho por dentro. Ele me mostrou, aqui tem uma cicatriz nos dois olhos, no mesmo lugar. Essa cicatriz do lado esquerdo ela é muito grande, então por isso que você não enxerga muito do lado esquerdo. Aí teve uma hora que ele falou assim, eu não sei se você acredita num ser superior. Uau. Mas se você acredita, a gente pode dar, tipo assim... Atribuir esse, porque não existe lógica. Na ciência, pra gente é como se você fosse cego. Dentro dos seus olhos, não existe nada que te possibilitaria enxergar. Então, qualquer pessoa, o médico que visse seu olho e não conversasse com você e não estivesse vendo o que você está fazendo, ele é cego. Já estaria ali carimbado, não enxerga, não tem visão. E pra gente é estranho.
Porque você tá aqui, você enxerga, você trabalha com design ainda, você desenha, você... né? Tipo, é muito confuso isso. Aí ele me mostrou dentro do olho, ele falou assim, aqui tem as cicatrizes. Tanto que se eu fixar muito do olho em você, meu olho vai começar a tremer, porque essa cicatriz ela vai ocupar o meio do meu olho e meu olho naturalmente vai procurar a visão dos lados. Né? É natural do olho fazer essa procura. E ele falou assim, ó, isso é uma defesa do corpo. Teu corpo criou essa defesa. Mas, tá vendo essa cicatriz? Aí me mostrou a cicatriz dentro do meu olho. Falou assim, essa cicatriz ela é linda. Porque, você já fez cirurgia? Ele perguntou pra mim. Falei, não, nunca fiz cirurgia. Ele falou, então, aqui existe uma cicatriz como se você tivesse passado por um processo cirúrgico e essa cicatriz te possibilitou ter 30% de visão direita e tantos por cento de visão esquerda. É essa cicatriz que permitiu você enxergar. Então, isso é... Na hora, eu fiquei muito... Aí eu fiquei frustrado comigo. De novo. Porque eu sempre questionei Deus por que Deus não tinha me curado. E eu entendi naquele dia que ele já tinha me curado, mas eu não tinha percebido a cura dele. Né? Então, assim, toda a minha briga que eu tinha com Deus, não que eu merecia alguma coisa, mas de questionamento de Deus, eu me senti muito mal porque eu cobrava a Deus por algo que ele já tinha feito, mas eu nunca tinha prestado atenção. Né? A cura já tinha vindo, ele me possibilitou enxergar. Eu era para ter sido cego. Então, essas são coisas que às vezes a gente vê na nossa vida, a gente questiona muito Deus e pergunta muito Deus por que ele não responde tal coisa. Mas é o nosso nível de intimidade que vai fazer a gente perceber se realmente ele já não respondeu isso que a gente tem pedido. Talvez ele já tenha respondido, né? E a gente não entendeu ou não percebeu isso. Então, nesse processo, depois de muitos anos que eu entendi que algo que eu cobrava a Deus, eu já havia respondido, já tinha feito o que tinha que fazer. Aí você fala assim, mas por que Deus permitiu você viver tudo isso daí? Cara, se eu não tivesse vivido tudo isso e passado por um médico ateu, e ele chegar para mim e falar assim, você tem que atribuir isso a alguma coisa, a algum ser, porque não existe cientificamente prova de que você enxerga, aí eu vi que ali tem um propósito, para um médico ver que o milagre tinha sido feito, né? E de entender que Deus ele faz do jeito dele e a gente é muito pequeno perto dele, né? Então, assim, isso foi uma das coisas muito fortes que eu vivi, assim, com Deus. Cara, que chave poderosa, cara. Que chave poderosa. Não, eu chapei é uma aqui. chave poderosa. Eu lembrei da passagem de Pedro, cara. Pedro lá batendo no peito, dizendo assim, porque o mestre tinha acabado de falar pra ele o seguinte, a chave tá com você, a chave do reino. E aí, provavelmente, ele, na sua alma, né, cara, ele pega e diz assim, cara, eu sou o cara, né? Tanto que na hora que Jesus estava falando que queria passar por todo aquele processo, por tudo que ele ia passar, não vou permitir, não vou deixar, né? E, de repente, ele vai lá e nega o mestre, ele passa por aquilo, o mestre fala, você vai me negar, Pedro. E aí você dizendo isso vai de encontro com essa mensagem. Por que Deus permite que a gente passe por algumas coisas? Cara, mas olha que legal nessa história. Eu não vou lembrar agora de cabeça os textos, né? Mas quem estiver assistindo pode pesquisar aí. Google. Mas existem duas... quando Jesus ele chama Pedro estava pescando. Né? Então Pedro estava lá, fazendo a pesca, e Jesus fala depois assim, ó... Cara, era a pesca para ele mudar de vida profissional. De contratar outros pescadores e abrir outras empresas, se ele quisesse, porque ele pescou muito peixe. Empreendedorismo. Mas Jesus fez um convite para ele de deixar tudo, ele fez isso, aquilo, beleza. Teve esse processo, viveu com Jesus, teve esse problema de negar, e depois Jesus ele ressuscita e volta. Quando Jesus ele volta, ele aparece para os discípulos, Pedro estava fazendo o quê? Estava pescando, de novo. Ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Voltou para a velha vida. E Jesus fala a mesma coisa para ele, fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? Não, então lança a rede. Aí, a mesma coisa, tipo assim, mas nós lançamos e não pegamos nada. Não, mas até que João fala para ele assim, cara, não, eles jogam a rede, puxa muito peixe e João fala assim, cara, é um mestre. Jesus ele age da mesma forma. Né? Para mostrar para Pedro, tipo assim, ó, você lembra de quando eu te chamei lá atrás? Deixa eu te mostrar que eu sou o mesmo. Eu vou te fazer você viver a mesma coisa para você se lembrar de quando eu te chamei a primeira vez. Né? Aí tem todo aquele processo de Pedro reconhecer que era Jesus e ir até o mar, comer um churrasquinho de peixe na beira da praia ali, né? de eles se alimentarem. E aí vinha a pergunta sobre Jesus para ele, né? Tipo assim, literalmente Jesus falando para ele assim, cara, não desisti de você. Né? Não interessa o que aconteceu, eu já tinha uma ideia do que você se tornaria quando te chamei a primeira vez. É que a gente não acredita na gente. É verdade. Né? Às vezes Deus dá uma palavra, Deus dá uma promessa,
Deus traz algo que edifica a gente fica contente, sai falando para todo mundo. Mas na primeira frustração, no nosso primeiro erro... A gente volta a pescar. No nosso primeiro erro, a gente fala assim, a gente falhou. Né? A gente não sabe lidar com essa situação, tipo, de nós falhamos. Deus, cara, a gente não surpreende Deus. Não existe surpresa. As nossas atitudes não vão trazer surpresas para Deus em nenhum momento. Ele sabe como nós somos. Ele sabe quando a gente erra. A Bíblia mesmo fala que antes da gente falar, ele já sabe o que a gente vai falar. Só que a gente não sabe. Né? Então, quando a gente erra, principalmente, não estou dizendo um erro premeditado, quando existe um vacilo, Deus já sabe que isso ia acontecer. Né? E ele continua nos amando e às vezes ele faz a gente lembrar de coisas lá de trás, fala assim, olha, lembra que quando eu te chamei lá atrás? Então, Deus não muda de ideia. Ele não muda o foco. Eu te chamei lá atrás para isso. A gente tá junto ainda. Errou, vamos tentar de novo. É esse processo que ele tava fazendo com o Pedro, né? Tipo assim, você vacilou, errou, eu falei que você ia fazer, você falou que não, mas fez, então, né? Mas a gente tá junto, vamos continuar. Por isso eu tô te dando a minha igreja para você tomar conta. Uau. Né? E o engraçado, se você olhar Pedro, cara, Pedro era o que uma hora tava dentro, uma hora tava fora. É usado por Deus ou não foi? Foi você que tá falando, é o Espírito daqui a pouquinho, pra trás de mim, Satanás. Entendeu? É a questão da inconstância, né, cara? Da impulsividade, né? Pedro tava com a faquinha na mão dele lá, tipo assim, Jesus tava falando sobre amor, de repente veio um soldado, Pedro foi lá, arrancou a orelha do soldado fora. Tava ouvindo sobre amor, tava ouvindo sobre... Tô recebendo, toma. Cara, tipo assim, aí Jesus pega do chão, cola no soldado, fala, Pedro, para de fazer besteira, né? Tipo assim... Isso demonstra exatamente o porquê que Deus permite algumas coisas. Deus, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô com esse problema na visão? Por que eu tô por que eu passei por um desemprego? Por quê? Né? Porque tem situações que você aprende ouvindo, tem situações que você aprende com alguém, né? Ouvindo alguém. Mas tem situações que você aprende na experiência, né, cara? Poxa, neguei Jesus. Naquele ato de negar Jesus, cara, eu imagino o choro dele, o desespero, aquele choro da alma, aquela restauração da alma. Aquela cena de Jesus andando, de repente, no meio da multidão, ele enxerga Pedro ali. Cara. Aquele olhar que fita Pedro. Eu imagino Pedro olhando aquilo e como que ele se sentiu naquele momento. Uma coisa que parecia que acho que fincava o coração dele, velho. Tipo depois, se olhar. Depois, diga aos discípulos e a Pedro. Sempre teve um mistério. Cara, e a definição... Pedro, ele cara, nós definido. E não que eu falo nós, mas tipo, se você olhar, né? É a humanidade. O bicho batia, daqui a pouquinho tava junto, daqui a pouco eu tô junto, é impossível. Daqui a pouco eu tô, daqui a pouco eu não tô, daqui a pouco eu sou Deus, daqui a pouco eu sou o cão. Cara, mas assim mesmo. É o desejo de acertar. Essa impulsividade é a tentativa de sempre tentar fazer o certo. Tentativa de tentar, né? Ok, beleza. Mas tentativa de tentar tentando. É sempre buscar fazer o certo. E a gente sabe que a gente não vai acertar sempre. Mas a gente se acha, né? Autossuficiente de, não, eu vou conseguir. E é aí que a gente se lasca. É o ministério do Silas, né? Silas. É mais ou menos esse processo. Forte. Carlinhos, e nessas experiências, eu até brinco, eu falo, Carlinhos Falsete, o bom da composição. Ele troca o bom da voz. É porque eu vi antes o bom da voz, né? O bom da voz eu batizei ele com o bom da composição. Mas tem um histórico de composição, ele tem algumas composições até nas plataformas digitais, depois eu vou pedir para você divulgar um pouquinho, mas eu acredito que muito dessas experiências, e até de algo muito marcante, né, Emu, que eu acho que é algo de você, que é o cante a palavra, fale da palavra e nada além disso, né? Isso tudo é passado para as canções, né? E a gente mencionou semana passada que compor é como você ter um filho, que toma proporções aí que você não imagina. Então eu queria que você falasse um pouquinho desse lado Carlinhos compositor, como essas experiências, e talvez se tiver mais alguma experiência que impactou no processo de composição, como isso tudo surge. Até você falou da EMU, né? Para quem está assistindo também, vou explicar para não ficar a dúvida. EMU é a Escola de Músicos e Líderes de Louvor dentro da Jocum, né? E essa escola, um dos focos é a composição. Porque quando eu dou workshop de louvor e adoração, eu sempre tento explicar para as pessoas que, para o momento de louvor congregacional, é interessante que tenha músicas contemporâneas, músicas históricas, porque tem gente ali que está há 20, 30 anos dentro de uma igreja, ela precisa fazer parte desse momento congregacional. Ela não pode simplesmente falar, você ficou velho e você não precisa mais cantar com a gente, né?
Ela precisa lembrar da história dela, então são músicas históricas. E uma das coisas são músicas autorais. Porque a igreja precisa viver aquilo que ela, cantar aquilo que ela está vivendo. Isso ajuda no processo de amadurecimento, principalmente da visão pastoral da igreja. Só que a gente precisa cantar a Bíblia. Pelo menos é o que eu penso, né? A Bíblia, ela é o maior presente que Deus deu pra gente para cantar sobre quem Deus é, o que ele faz, o que ele fez, quais são as atuações do Espírito Santo. Então tá tudo ali. A história tá ali pra gente. Então eu acho que compor Bíblia fica muito mais fácil para as pessoas entenderem o que a gente está pregando. Hoje em dia, as músicas viraram testemunhos. É muita experiência de vida. Legal, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas é difícil para uma igreja cantar testemunho de alguém, se ela não teve experiência para viver aquilo ainda. Então para ela vai ser... uma repetição. Ela vai cantar, é bonito, é emocional, vai fazer ela chorar, talvez. Mas a experiência dela, ela não teve a experiência com ela, né? E a Bíblia, ela facilita nesse processo das pessoas conhecerem Deus através das músicas. A música, ela trabalha com a emoção da gente. Então, se você está triste, a música vai te consolar. Não que a música seja mágica, né? Mas a música, ela tem esse poder de juntar pessoas. Você pode fazer sozinho, você pode fazer com muita gente. Você pega o violão, vai pro meio da rua, 2, 3 minutos vai chegar alguém perto por gostar do som. A música, ela vai trazer pessoas. Então você pegar uma ferramenta que mexe com a emoção das pessoas e colocar algo que vem fazer sentido para as pessoas através da letra, que a Bíblia tem tudo ali, faz muito mais sentido para ela para entender Deus dentro da igreja, do contexto congregacional. Então eu valorizo muito isso. Eu gosto de compositores que nem Daniel de Souza, Asaf Borba, pegar os mais antigos, né? Mas tem muitos cantores que prezam pela palavra de Deus. Isso é bom, que traz edificação para a igreja. Então, eu gosto de compor Bíblia. E é muito mais fácil, a letra já está ali. Né? Tipo assim, você readaptar ela para um contexto musical, eu gosto desse desafio. Embora, não que eu seja errado você fazer outro tipo de músicas, mas eu vou dizer assim que 40% das minhas composições, elas são focadas na questão bíblica, né, de composição. E é algo que eu gosto, eu vivi... Meus tios não que eles me forçaram, mas eu ouvia música mineira quase que 24 horas por dia, né? Tipo assim... Pode falar de bandas claro, assim, fala que o Emerson gosta. Que não é de Jesus, essas coisas assim? Não. Esse daqui era o Rick Renner, desde pequeno. Então fechou. Renego Solimões, Marquinhos. Eu aprendi a ouvir Clube da Esquina, né? Que tinha Milton Nascimento, Loborges, Flávio Venturini, Beto Guedes, 14 Bis, que eram bandas assim da década de 80, 90. Então eu aprendi muito com esses caras, assim, ouvindo. Então isso me fazia a fazer paródias, né? Então eu escutava música dos caras, achava bonito e começava a criar minhas letras em cima das músicas deles. Então eu comecei a perceber que criar letra em cima de uma música que já existe, eu comecei a entender a questão da métrica, né? De mudar a música, a letra todinha da música, mas cantar na melodia que já existia. Então isso foi facilitando a minha mente de como, né? Como escrever. Até que eu peguei meu violão, eu lembro que eu tinha 13 anos, arrumei uma namoradinha, falei, vou fazer música pra ela. Todo mundo já fez. Quem nunca, né? Posso contar uma? Conta. Depois? Não, deixa pra lá. Continua. Não, a dele cantava mesmo. Cara, isso aí é... Meu, não, vai. É que eu gosto de colocar o Marquinhos no meio da fogueira. Não, eu não tenho nada a ver com isso aí, é namorado dele. Não, deixa pra lá, pode falar, cara. Não, conta aí. Não, eu ia falar de uma música aí que o Marquinhos cantou pra umas 5 namoradas dele lá. Não é eu. E a cada namorada dele, ele falava assim, ó, essa música eu fiz pra você. Até chegou o casamento dele, casou. Às vezes estavam no casamento. Ei, não é isso. E ouviram a música. Mas sabe, Carlinhos, eu tenho uma composição ali com os meus 13 anos, na mas época é verdade. Nego Solimões. Era assim, ó. Minha mulher foi pro bailão, arranjou outra e me deixou na mão. Daí continua, né? Mas deixa eu falar. Falando sério? Vai lá, Carlinhos. Ô, senhor. Depois o Saulo corta já tava na parte. sofrência, né? Sofrência. Mas assim, aí eu comecei a fazer música dessa forma, de criar as paródias. Teve a namoradinha, né? Que eu fiz uma música pra ela. É engraçado que essas músicas a gente nunca esquece, cara. Foi a primeira música que eu fiz. E eu vi que, cara, legal. E até que o meu tio Serginho, ele mora em Minas, né? Mora em Betim, trabalhava na Fiat, acabou ficando por lá. Ele fez uma música pra mim.
né, como sobrinho. Cara, essa música, assim, é engraçado que no meio dos sobrinhos, até hoje, começa a virar piada no grupo de família. Eu falo assim, beleza, vocês podem falar o que você quiser, mas o único que tem música do tio Sérgio sou eu. Tio chama, chama. Sou eu. Então, isso me despertou. Cara, se ele fez uma música pra mim, eu vou tentar desafiar e fazer outras músicas. E foi isso. Aí eu comecei a ouvir. Nessa época começou a surgir Renascer Praise. Aí que foram com SOS da Vida, começou a vir as bandas de rock, aquele negócio todo. Eu fui para 3 SOS da Vida em São Paulo, né, no Engabaú. Fui lá, na época, não sei quem vai conhecer, mas eu fui assistir Bride ao vivo. Eu vi o White Cross. Só as bandas antigas, junto com Manga, né, que era leve, da oficina. Né? Fala bem leve. O basicão. Então eu peguei essa fase. Aí eu comecei e falei, não, esses caras estão fazendo música boa pra Jesus, então vou usar esses caras como referência. Aí foi quando veio a minha banda com meus irmãos, quando a gente era pequeno. E com isso a gente começou a fazer cover dessas bandas. Sim. Até que eu comecei a falar, vamos tentar cantar o que é nosso? Aí teve o primeiro festival em Bauru, de bandas cristãs, onde você podia escrever até 3 músicas, cada banda. Era um festival que ia passar, tipo, sexta e sábado, 2 dias... 40 bandas apresentando 3 músicas, então tinha... Beleza. Isso na década de 90 tinha muito festival. Né? 97, 98, muito festival. E nós entramos com 3 músicas. E nós éramos assim, os adolescentes, crianças, beleza. Entramos, bandas muito top. E eu não sei qual que era o propósito de Deus nisso, mas com as 3 músicas que nós entramos, nós pegamos primeiro, segundo e terceiro lugar. Uau! Era o Chuck Norris, né? Cara, e foi muito legal. Porque era só molecadinha e foi... Ó, que muito... Cara, que mundo pequeno. Não, não é mundo pequeno. O propósito de Deus. Um dos jurados era o Mauri Muniz. O Mauri hoje é meu produtor musical. Só que o Mauri era um monstro da música lá em Bauru. E a gente tinha medo dele. Tanto que eu falo tremia isso. Quando tava cara, pra cá. Exato. Eu lembro uma vez, as igrejas iam tocar e eram encontros de músicas de Ministério de Louvor. Então, eram os instrumentos que estavam lá. Então chamava agora Ministério de Louvor da igreja tal. Aí ia lá pra vir tocar. E eu lembro que eu tinha 13 anos e fui tocar baixo. Eu peguei o baixo, coloquei no colo, aí saiu um cara, que é esse Mauri. Ele saiu do banco dele, ele veio na minha direção. Aí ele falou assim no meu ouvido, assim, o Mauri deve estar assistindo. E toda vez que eu vou pros podcasts, acabo lembrando dessa história e falo pra ele. Ele falou pra mim, moleque, se você riscar esse baixo, você vai vender sua casa pra me dar outro. E foi sentar. Eu fiquei assim com o baixo na mão. E agora? Dei aquela encurvada, né? Porque ele fala até hoje que ele só falou isso porque eu tava com uma fivela desse tamanho, mas é mentira. Né? Eu não lembro dessa fivela. Mas na hora que ele viu, ele falou, não, esse cara vai riscar o meu baixo com a fivela fala dele. Pra ele, né? fala, é mentira, fala pra ele. É mentira. Então, esse cara, eu já tinha medo dele. E o meu baixista emprestou o baixo pra uma outra banda que arrebentaram a corda do baixo. E nós fomos tocar e ele tinha só 3 cordas. Então pensa um menino de 10 anos de idade, tocando baixo com 3 cordas, vendo o Amauri, que era o cara que quase fez eu comprar uma casa, ele já começou a chorar, com medo. Não, a pressão ali. Beleza, fizemos o festival, ganhamos. Só que como não podia pegar primeiro, segundo, terceiro, deram apenas o primeiro lugar pra gente. Apenas, né? Apenas. Não, apenas assim. Tiraram os outros prêmios. Não conheciam concorrência. Mas foi legal, porque aí a gente entrou na questão... Bauru e região conheceram a gente ali. E aí foi quando veio a proposta. Tinha um produtor lá, falou, não, vamos gravar comigo e tal. Que era o sócio dessa Mauri. E a gente começou a fazer amizade. Hoje o Mauri, ele é baixista da Vineyard. É o produtor musical da Vineyard e é quem produz minhas músicas, né? Então, isso facilitou o nosso contato com ele. E eu acho que eu esqueci o que você perguntou. Era no sentido das composições. Ah, das composições. É muita história, cara, você tá vendo? E eu queria saber o que tinha acontecido se o Amauri tinha batido nele. Não me bateu, não. Então, aí o Amauri começou a ver as composições. Então, assim, hoje, essa época, eu comecei a compor e mostrar pras pessoas. Pô, vou mostrar pra quem entende. E eu comecei, tipo assim, cara, tá legal. Tá no caminho certo, muda isso daqui. Então, o Mauri e outros caras, assim, que nem Beto Tavares, não sei quantos conhecem, mas ele é um cara que fez parte do meu convívio familiar. Ele que fez aquela música Acende o Fogo em Mim, que o David Killan gravou. Sim. E outras músicas também. Então, ele morava ali perto, então a gente caminhava muito junto.
Então, pessoas próximas a mim que faziam música, que eu via que eram músicas com excelência, então eu comecei a sugar um pouco desses caras, né? Então, hoje, assim, eu gosto de compor. É algo que... Hoje eu tenho meio que uma profissão. Eu consigo compor. Se alguém chegar pra mim e falar, cara, faz um jingle, por conta da faculdade, né? Faz um jingle, beleza, me dá 2 dias que eu te entrego. Ah, faz uma música, vai ter um acampamento, precisa de um tema. Hoje eu tenho facilidade de fazer música sob pressão. Show. Com o tema, 3 dias eu entrego, né? Mas eu ainda tenho, graças a Deus, as experiências onde do nada Deus vai lá e me dá alguma coisa e eu começo a escrever. Ou simplesmente sentar mesmo assistindo televisão, vejo um tema e começo a escrever sobre, e aí 2 dias depois vem a melodia. Ou eu passo pra alguém, cara, faz a melodia pra mim que eu não sei mais o que eu toco. Então isso vai acontecendo, né? Mas eu gosto de compor, composição faz parte da minha vida, assim. É algo que eu amo fazer. Legal. Você vê que complementa, né? São vários elementos. Por isso que eu me perco, mano. É muita informação. Tipo assim. Mas isso pra gente né? Manda mais. Não existe uma lei da composição, né? Cada compositor vai falar de uma perspectiva e de uma forma. Não. Tem aqueles que precisam do momento de inspiração, aquela coisa... Chico Xavier. Tem outros que não, que entende que é muito trabalho. Tem até sugestões, grava, registra. Esses são aspectos importantes. Outra coisa que eu queria ainda sobre experiência, sobre composição e sobre Carlinhos Falsetti na música. Você comentou que após o período de Jocum, ali 2004, né? Até 2022, que foi que você retornou. Houve um período de 20 anos. E aí eu queria saber como é que foi o Carlinhos. Carlinhos, eu sei que você trabalha hoje com cursos, workshops, dá para dizer assistências a Ministério de Louvor, enfim, você serve igrejas, né? Uhum. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas experiências. Dentre essas experiências, eu gostaria que você contasse a de Mirassol do Oeste, que foi muito marcante quando eu vi, e algumas outras aí, o que flui aí. Cara, quando eu voltei para minha cidade, Bauru, eu fui trabalhar com Bariri, igreja perto de Bauru, te dá uns 60 km mais ou menos. E fui trabalhar com a igreja, trabalhar com o Ministério de Louvor, envolvido com música, né? Gostava de tocar. Com isso, abriu a igreja Vineyard em Bauru, que veio dos Estados Unidos em 1999. Quando eu estava em Jocum, eu gostava do Ministério Vineyard e ouvia as músicas da Vineyard gringa. Aí eu fiquei sabendo, a Vineyard está vindo para o Brasil. Falei, cara, onde será que a Vineyard vai? Para São Paulo, Curitiba... De repente, Vineyard vai para Piratininga, uma cidade de 10 mil habitantes no interior de São Paulo. Né? É uma cidade, praticamente um bairro de Bauru. Então, é colada uma cidade com a outra. Aí eu descobri que a Vineyard estava em Piratininga, consequentemente em Bauru, porque era pastor e genro que cuidavam das igrejas. Então, era em Piratininga, mas tinha muita gente de Bauru, aí dividiu os grupos pequenos, aí começou a crescer, as igrejas meio que ficaram independentes, Bauru e Piratininga. Em 2004, eu fui conhecer a igreja. Aí gostei da igreja, gostei da visão da igreja e fiquei na Vineyard em Bauru. Com isso, de 2004... Não, conheci a igreja, continuei trabalhando com outras igrejas, aí eu voltei para frequentar a Vineyard de Bauru em 2008. Em 2010 eu gravei meu primeiro CD, que chama O Caminho. Aí ele sai como Carlinhos Falsetti, Vineyard de Bauru, que era o nome da igreja. Gravei o CD em 2010, 2 anos depois eu fui para a Vineyard de Piratininga, que é onde tem a banda, vamos dizer assim, a banda principal da Vineyard tá ali, a galera, que é onde sai a galera do DVD, das músicas estão ali. Nessa época eu gravei o CD Carlinhos Falsetti Vineyard de Piratininga. E com isso, nesse processo de gravação, o Fabiano Alves, que é um dos líderes principais da Vineyard, teve um problema muito sério de voz. E algumas viagens ele foi impossibilitado de ir. Eu acabei substituindo ele em alguns eventos. E comecei a dar workshops junto com o pessoal da Vineyard. Comecei a trabalhar com essa questão de treinamento para músicas na igreja. Aí o Fabiano se recuperou e isso, eu não lembro quanto tempo mais ou menos, mas eu tive um processo de alguns anos aí caminhando com eles, né? Dando workshop, participando de algumas gravações. Eles gravaram o primeiro CD que eu participei mesmo intensamente dentro do Ministério de Louvor da Vineyard. Foi um CD que eles gravaram chamado Adorando em Casa Acústico. Foi um CD bem acústico para comunidades caseiras. E eu gravei 3 músicas ali, dentro desse CD, que foi um projeto acústico para trabalhar grupos pequenos, né, que a gente chama de pequenos grupos de casa. Depois eu gravei outras músicas, fiz vocal. Tem um CD que eles lançaram que chama Deus Grandão, que é um CD infantil, onde eu trabalhei com algumas versões dentro desse CD.
Então eu fiquei muito intenso, até que eu recebi o convite para trabalhar com o Ministério de Louvor integral numa outra denominação, né, na Igreja Presbiteriana Independente. Orei, falei com a Marcela, aí nós entendemos mesmo de ir. Foi quando eu me desliguei da Igreja Vineyard, do Ministério Vineyard, embora a gente é muito amigo, tanto que, até uma novidade, por esses dias está para ser lançado o single, né? Uma música que eu gravei com a banda Vineyard de Piratininga. Então é uma música minha, que eu mandei pro Amauri, que é esse cara malvado que falou que eu ia... Né? É o cara do baixo. É, o cara do mal baixo. no nome, Amauri. Amauri. A maldade. Nossa. Abraça, Amauri. E eu mandei pra ele a música e falei, cara, existe uma possibilidade... Eu tava procurando alguém pra fazer um collab nessa música. Já tinha entrado em contato com algumas pessoas. De repente, nessa conversa do Amauri, falei, e aí, vamos fazer collab com quem, né? Falei, cara, vamos fazer um collab a gente, né? A banda Piratininga comigo. E ele gostou da ideia. É lógico que a cabeça de um produtor musical é diferente da nossa, né? Quando eu falo pra ele assim, ó, vou gravar com tal pessoa, ele já olha pra pessoa e vê qual que é o estilo que se encaixa ali. Ele falou, cara, essa música que você me mandou, ela tá muito legal, a gente vai precisar fazer alguns reajustes para que a banda Vineyard de Piratininga se encaixe nessa música. Você me autoriza? Cara, tá na tua mão, né? Aí ele fez a produção, marquei uma ida pra Bauru, aí ele me mandou a música, tipo, na quinta-feira, falou, a música vai ser gravada semana que vem. Aí no dia da gravação ele me manda mensagem, cara, vamos criar uma parte C? Não tinha parte C na música, né? Vamos criar? Eu na rua, cara, vamos. E eu falo, Deus, me ajuda. Aí eu gravando o áudio pra ele, o que você acha disso? Não, cantava pra ele assim. Aí ele encaixava, mandava pra minha guia. Tá aqui, encaixei com você cantando. Beleza, aprovou. Aí mandou pra banda pra gente gravar à noite. Pra banda ouvir a música e tal. Aí eu fui pra Piratininga, a gente se juntou, conversamos, tiramos as dúvidas ali na hora. Todo mundo tá com a melodia na cabeça? Tá. Letra, não sabe a letra de cor. Vamos colocar a letra ali pra todo mundo fazer. Que a gente foi gravando e aprendendo a música junto. Inclusive eu. Porque ele foi mexendo ali. Então nós gravamos essa música. Então vai sair agora por esses dias Carlinhos Falsetti e Vineyard de Piratininga. Então eu tenho muito contato com eles. Continuo dando... O treinamento que eu dou pras igrejas é o material da Vineyard praticamente. Né? Tipo, que é algo que eu aprendi com eles durante esse tempo todo. Legal. É Teu Reino o nome da canção, né? Governo. Governo, ó, quase. Teu Reino é uma música que eu gravei. Que é uma música minha que eu gravei 2 vezes. Nos 2 CDs eu gravei ela. Mas é que essa música, a princípio, ela chamaria Reino mesmo. Acho que você viu lá o Reino. Sim. Mas aí nós mudamos o nome e virou Governo. Legal. Não. E como você já faz parte da família Loopcast, a gente vai estar divulgando ali também, né, gente? Vai estar depois. Vai estar lá no Por favor, nosso Insta. Me ajuda aí. E é isso aí. Já vai dar uma alavancada também no Instagram do Bolacha, né? Gente, você já ouviu a história do Instagram do Bolacha, Carlinhos? Sigam o Bolacha. Não, mano, fala aí. Conta aí, Bolachinha. Gente do céu. Os caras me zoam, que eu tenho, acho que... Tá com 100, 100 e... Os caras me zoam, porque é 1.000 ali, 1.000 aqui, e eu tô com 100. Assim. Eu comecei agora também, né, pessoal? Chega lá, Assim, chega lá. eu tô com um sanduíche. Seguidor. Calma lá. Legal. Não, mas aí beleza, aí você contou do workshop e tal, mas e como é que ficou Mirassol do Oeste? Mirassol do Oeste. É isso que tá lembrando. Nós ficamos com medo da Mauri. Vai. Do Amauri. Não, o Mauri tá tudo certo. Mauri virou amigo mesmo, de verdade. Hoje eu falo que ele é meu guru, assim, né? É o cara que eu... Tudo que eu mando pra ele... Tanto que, assim, depois a gente vai falar até podemos falar da produção de um DVD que a gente vai gravar, Claro. que é ele que tá produzindo todas as músicas Show. também. Né? Legal. Mas, enfim, Mirassol do Oeste é uma cidade... fica muito longe de Cuiabá. Então, agora, pra chegar pra Cuiabá é longe também, né? E eu lembro que a gente foi pra lá pra um evento de uma igreja, acho que é Presbiteriana Renovada, se eu não me engano. A gente foi fazer um final de semana. Cara, viajamos de Bauru pra Campinas, são 200 e poucos km. Aí nós fomos de van até Campinas, pegamos um voo pra Cuiabá, 2 voos, fizeram 2 escalas até chegar a Cuiabá. Chegou em Cuiabá, pegamos mais um outro ônibus, mais 450 km pra poder chegar em Mirassol do Oeste. Ou seja, viajamos o dia inteiro. Chegamos, dormimos, no outro dia um calor, cara. Calor, assim, insuportável. Um ginásio de esportes, assim, era uns zinco, sei lá que era aquilo, e o povo tudo de terno e gravata. Meu Deus do céu. Eu lembro até hoje, assim, que eu fui conversar com o pastor e eu falei, pastor, é workshop agora à tarde, a gente pode vir de bermuda,
Aí não rolou, né? Sofremos lá bastante. Mas enfim, fizemos o evento. Mas assim... Não terra. Não, querido. Mas fomos... Assim, a igreja é uma bênção. Abençoada. Gosto muito deles lá. E a gente... Fomos fazer o louvor. Fizeram a abertura, a gente deu o primeiro acorde da música, assim. De repente, cara, as pessoas começaram a orar. E eu sou um pouco... Carlinhos, a minha cabeça pecaminosa, eu julgo muito fácil muita coisa, né? Deus tem tido muita misericórdia comigo, assim. Mas aquele dia eu senti muito Deus ali. E eu vi que aquele momento de... A galera começou a orar, cara. Começou a vir um mover do Espírito Santo mesmo ali. E eu senti muito paz naquilo. Só que eu tentava tocar, né? A minha chamaram a gente para fazer um tempo de louvor. E eu tinha 40 minutos. E um evento totalmente cronometrado. E eu não conseguia, porque o barulho era ensurdecedor, não dava pra fazer nada. Aí eu olhei pra banda, falei, vamos segurar, vai chegar uma hora que vai baixar, a gente toca. Aham. Comecei no rézão ali, no ré, deixei o ré rolando, 10 minutos, 15 minutos, e a galera olhando, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, e nada, cara, o negócio fervendo. A banda, quando eu vi, o meu baterista já tava ajoelhado no chão, chorando no banquinho lá, e orando também. Falei, se o baterista me abandonou, não vai acontecer mais nada, né? E a gente se envolveu naquilo e foi muito bom. De repente, deu os 40 minutos, eu só vi o pastor subindo, falei, irmão, eu não posso dar sequência, tipo assim. Eu falei, não, cara. Aí na hora a gente sentiu Deus falando pra mim assim, eu não preciso de vocês pra fazer nada. É como se Deus tivesse levado a gente 1000 e poucos quilômetros para um lugar muito longe para mostrar pra gente, eu não preciso de vocês para nada. Eu faço o que eu quiser fazer, da hora que eu quiser fazer, do jeito que eu quiser fazer. E eu sei que a banda desceu sem tocar nenhuma música. A gente desceu e um olhou pra cara do outro e falou assim, Vamos embora. e agora, né? O outro dia ia rolar ainda, né? Fomos pro final de semana. Falei, será que amanhã vai ser a mesma coisa, né? Isso era o que, no sábado? Sexta? Isso era no sábado. Aí a gente, mas mesmo assim a gente ficou em paz. Sabe quando aquele negócio, porque cara, músico é chato. Músico é orgulhoso, né? Músico dá problema. E normalmente poderia acontecer, pô, mas por que os caras chamaram a gente? Podia ter ficado em casa. Pra que vir? Não teve essa conversa. Foi uma conversa tipo assim, cara, que negócio louco que aconteceu aqui hoje. Teve paz, né? Paz. Acabou o evento, levaram a gente pra comer. Aí foi paz. Ficamos até sem graça de comentar com o pastor, porque o pastor também não falou nada, nem um pedido de desculpa teve, né? Tipo assim, porque ele sabia que não era culpa dele também. Tipo, aí no outro dia aconteceu. Fizemos um louvor, foi uma bênção e tal. Mas até hoje isso ficou marcado pra gente, porque é como se Deus literalmente falasse pra gente. Falou assim, cara, não são vocês. Não é a música de vocês, não é nada. Sou eu que faço. E aquele dia eu quis que a minha presença fosse ali, bastasse, não precisasse de mais nada. E foi bom porque a gente participou daquilo também, né? Tipo, de Deus falar com a gente no meio do silêncio musical, né? Então, essa experiência silêncio musical. Fera, né, cara? Essa aí ficou... Já marcou lá, essa vai ser a frase. O silêncio musical. Coloca uma frase, mas eu vou colocar ex-Vineyard. Ex-Vineyard. Faz parte. New Jacon. Mas é muito legal porque a gente tem... Os assuntos estão se conectando ao ponto de a gente entender que, cara, a gente não é grande coisa, não. Apesar de a gente olhar no espelho às vezes e falar, cara, olha o que eu fiz, olha quem que eu sou. Mas aí a gente passa por situações como essa que, cara, acontece enfim, acontece. Não para. E é muito legal isso. A primeira vez que eu ouvi, eu saí, caramba, cara, eu não sou nada. Legal. Continuando, hoje em dia você tem trabalhado numa rádio, né? Você está atuando como radialista, né? 2 vezes na semana. Fala um pouquinho mais sobre a rádio, sobre o que você tem feito. Cara, essa rádio é uma rádio de Curitiba. Hoje ela é uma rádio web, porém é uma rádio web muito acessada nacionalmente, sim, até internacionalmente. Até você fala assim, cara, a rádio ainda funciona? Cara, funciona. E aí é interessante que a gente tem interação da galera, né? Esses dias a gente tava fazendo programa ao vivo 7 horas da noite. Tinha um cara na Tailândia que pra ele era tipo 6 horas da manhã. Ele tava indo trabalhar ouvindo a gente. Um brasileiro tava lá, então ele interagia. Então, é uma rádio aqui de Curitiba que é essa rádio que me fez ser conhecida. Principalmente, eu comecei a tocar no Brasil através do Paraná, através de Curitiba. Teve um evento em 4 Barras, da Jubepar, Juventude Batista do Paraná, e eles me chamaram para tocar quando eu lancei meu primeiro CD. E eu vim para cá e essa rádio tava fazendo a cobertura.
Então eles começaram a tocar minhas músicas direto nessa rádio. E aí fizemos o Jubepar, vim fazer uma entrevista na rádio. No ano seguinte teve um outro evento em Curitiba, os caras foram lá e começaram a fazer divulgação dos meus trabalhos. E a gente fez amizade. E com isso, todo ano eu vinha pra Curitiba, os caras iam me buscar no aeroporto. Já tava marcado. Cara, já fez amizade mesmo, assim, Top. né? Os locutores, eles eram os caras da antiga Melodia FM, eles eram conhecidos aqui em Curitiba, da Gospel FM. Fizemos amizade, começamos a vir direto pra cá, até que surgiu a necessidade deles reformularem a marca deles. E eles falaram, cara, o Carlinhos trabalha com identidade visual. Aí mandaram uma proposta, o que você acha de fazer? Aí eu fiz a reformulação da marca. Eu tava morando em Bauru. Aí a rádio ficou um tempo parada, porque os locutores saíram da rádio, os principais, e foram trabalhar numa outra rádio FM mesmo. E deu uma parada. De repente esses caras voltaram pra Rádio Nova Vida, pra RNV, e me jogaram, tipo assim, vamos... O que você acha de você ter um horário de programa também, né? Cara, mas eu tô em Bauru. Não, a gente faz o link. É uma rádio web, a gente faz o link e faz daí da sua casa. Comecei, a princípio, a fazer programas gravados pra ver o que rolava. E deu muito certo. Top. Até que o cara descobriu que eu queria vir pra Jocum. Ele falou, então vem e a gente te dá como apoio, você vem pra Jocum, mas você mantém um horário pra gente ao vivo na programação da rádio. Então eu vim pra Jocum, mas ao mesmo tempo eu trabalho com a rádio, né? Hoje eu tenho um programa semanal, de segunda a sexta, do meio-dia às 2. Faço 2 horas de programa, de segunda a sexta. E às vezes alguns esporádicos, né? A gente tem um programa que é toda sexta-feira às 19 horas, chama Happy Hour, que ou é estúdio ao vivo, que é feito com banda ao vivo mesmo, no estúdio que tem no bairro Uberaba, do Elefante. Ou conhece? Do Thiago? Você vai se encontrando, né, cara, de pouco a pouco. Aí a gente faz toda sexta, uma vez por última sexta-feira do mês a gente faz lá. E os outros programas são na rádio mesmo, que fica no Guaíra, o estúdio da rádio. Então hoje eu tenho esse programa que eu faço, né? Eu gosto demais. Então, aí eu tenho meus horários e eu tinha um programa que era 2 vezes por semana, chamava Só Brazuca, que era só música brasileira. Aí era pagode, samba, chachado, vaneirão, tudo que é brasileiro eu tocava. Hoje eu não tenho mais esse programa, mas aí eu me aventurei a colocar na sexta-feira. Então eu encerro sexta-feira com música só brasileira, né? Happy Hour. A rádio é a radionovavida.com.br. É uma rádio web. Legal. Mas é uma rádio muito... Tanto que os eventos que tem aqui em Curitiba, a rádio está sempre cobrindo, tem uma galera muito legal ali trabalhando. Ela é 24 horas no ar, mas ao vivo mesmo é do meio-dia às 8, de segunda a terça. Cada 2 horas é um locutor diferente. Bacana. Então Inclusive, eu acho que ele tinha falado ali, né? Vão cortando a unha. Mas, inclusive, ele tinha falado que vão fazer a cobertura da oficina, né? Conta um pouquinho esse mistério aí. O Oficina vai vir para Curitiba, né? Vai ver essa turnê Humanos. E dia 1º de novembro vai ser aqui em Curitiba. Quem está trazendo é um projeto chamado Adore Curitiba, né? Ministério Adore Curitiba. Já estão esgotados os ingressos, né? Os caras colocaram e já esgotou. Existem algumas possibilidades, mas eu não posso dar spoilers, né? Mas e a Rádio Nova Vida é a primeira, se não a única a cobrir totalmente, a fazer a cobertura do evento todo da Oficina G3 ali. A gente vai deixar também embaixo, né, no Instagram também. A gente vai deixar lá a rádio pra galera. Sugestão, você que é Uber, você que é motorista, do meio-dia às 2 horas da tarde, se você... Cara, e é muito legal, assim, que eu achava que não virava mais. E como o WhatsApp fica aberto ali, e tem os caras que todo dia eles fazem questão de avisar que tá ali. Então eu tenho, assim, no meu horário, por exemplo, tem um cara que é de Douradina, Mato Grosso do Sul, tá sempre ali. Tem um cara de Cuiabá, que tá sempre ali. Eu tenho até os nomes, já virou amigo, né? O Maurício de Douradina, é o Luiz de Cuiabá, tem a Natália de Marília, São Paulo. Já vai dando um salve. Cara, a galera... tipo assim, meteu um arroba ali. Quando eu entro ao vivo, eu já deixo o programa, o WhatsApp aberto, ele já começa, tô aqui, manda um abraço aqui. Tá. Manda um salve. Os caras que pedem música, tem o Wesley de São Paulo, tem uma galera muito legal ali ouvindo a programação. Que legal, cara. Vamos deixar o arroba do Bolachinha lá, quem sabe. Vai que começam a me seguir ali, né? Sigam o Bolacha. Nós podemos fazer uma campanha, né? O que vocês acham? Sigam o Bolacha.
Deixa o Instagram morrer. Top. Deixa o Instagram acabar. Acho que o Lopes já passou, já não passou? Gente, é que na verdade eu tô fazendo um propósito aí, entendeu? Eu fiz o propósito também, de nunca mais fazer propósito. Misericórdia, gente, brincadeira. Gente, que legal, que bacana. Bacana. E agora, indo pro contemporâneo, a gente tava conversando um pouquinho antes daqui do que tá rolando, e até com essa vivência dentro da Jocum, da ETED, eu vou puxar para isso, você tá fazendo a divulgação agora de um projeto, né? Sobre a escola do ano que vem. Eu gostaria que você contasse um pouquinho mais, até um espaço para você fazer esse convite para o pessoal que quiser ajudar, que quiser caminhar. Ajudar, eu digo não só financeiramente, gente, mas em oração, em intercessão, né? A gente precisa muito disso. Compartilha um pouco com a gente, Carlinhos. Cara, esse projeto é um desafio mesmo, assim, né? Às vezes eu falo, cara, o que eu tô fazendo, né? Pra tentar... A gente entendeu de Deus de fazer. É um financiamento coletivo. E esse financiamento ele tem 2 propósitos. Primeiro, a escola de louvor na Jocum não tem uma sala de aula. O Diego e a Letícia viu, a gente estava fazendo espaço dentro de uma sala de aula de uma outra escola. Então a gente reveza o contraturno das escolas, né, para que tenha aula. Só que a Jocum ali tem 2 containers que já estão emendados, então tem uma estrutura ali de mais ou menos, se eu não me engano, juntando os dois, dá 5x12. Tamanho bacana para uma sala de aula e um mini estúdio. Só que é só a estrutura, assim, não tem nada dentro, assim, não tem forro, não tem nada. São 2 containers. E a gente sentiu o desafio de reformar esses containers para fazer uma sala de aula e um mini estúdio para a escola de louvor e adoração. Não tem recurso. Eu faço parte de uma distribuidora digital. Tem um selo que divulga as minhas músicas, chama Nova Fase Music. E a Nova Fase, ela precisa de um material meu de músicas para poder dar sequência às divulgações, para fazer com que eu tenha uma sequência de músicas nas plataformas digitais. Eu precisava fazer um projeto. O último DVD que eu gravei se chamava Carlinhos Falsetti Live Session. Então eu gravei 7 músicas e lancei uma música a cada 2 meses. Então eu tive o ano de 2021 e um pouquinho de 2022, praticamente músicas direto. Né? Já. Acabou o conteúdo. Então eu gravei um single, eu fiz uma música para minhas filhas, depois eu lancei uma outra música, que foi a música mais recente, tem 3 meses que eu lancei, chama Pra Perto, que eu gravei com a minha cunhada. Mas existe a vontade de gravar um DVD, DVD assim, mais 7 músicas, 8 músicas. Entrei em contato com o Mauri, falei, mano, vamos fazer? Já joguei as músicas para ele. A ideia é cada música ter uma participação especial. Vai chamar Live Session Curitiba agora. A gente vai dar uma sequência, né? Tem alguns nomes que eu andei convidando, nomes inclusive conhecidos. Eu não posso também falar, porque pode ser que eles não fechem. Eles querem fazer, mas tem todo um processo. A questão da agenda. Exato. Mas tem um cara, um deles, ele não vai participar talvez por conta da questão de agenda, mas eu vou gravar uma música dele com o Alexandre Magnani, não sei quem conhece, o Ale Magnani, ele já fez parte da banda do Baruch, guitarrista, os caras chamam ele de John Mayer Gospel, né? Toca guitarra pra caramba. Tem uma música dele que chama Até Que Ele Venha, tem tudo a ver com missões, com a gente, e conversando com ele, ele liberou essa música pra gente gravar. Existe a possibilidade de ser gravado com ele ou não. Tem alguns contatos, que nem Samuel Barbosa, que é um cara de Curitiba. Tá quase que fechado, mas não fechamos ainda, mas pode ser que ele participe. E alguns amigos meus. Só que para isso, assim, eu preciso levantar recurso, então, para gravar o DVD, a captação de áudio, a captação de vídeo e tudo mais. E tem que levantar recurso para a reforma desse container. Antes era só a gravação do DVD. Eu falei, cara, vamos estender um pouquinho o valor para ver se a gente consegue arrecadar grana para o container. Então, tudo que for arrecadado vai ser dividido para os 2 projetos. Metade para a gravação e metade para a reforma do container. São 3 meses para a gente poder levantar recurso. Inicialmente, a gente precisa do valor de R$30 mil. Não é um valor baixo, né? A gente arrecadou até agora, em 25 dias, 1.500 e pouquinho. Mais ou menos. É um valor bom, porém baixo, dentro do que a gente precisa. Então, agosto, setembro, outubro termina esse financiamento coletivo. Então as pessoas podem entrar num site, pode ofertar R$10, R$20, R$30, ou o valor que ela quiser. Ele é um projeto trimestral, existe a possibilidade da pessoa fazer o primeiro boleto lá de R$25 e o próprio
programa ele vai lembrar a pessoa nos outros 2 meses, se ela quiser ofertar com o mesmo R$25, ele vai gerar um outro boleto para ela. Mas ela não é obrigada para, né? Ela pode dar o valor só ou realmente, não, eu quero fazer 3 de 50 ou 3 de 20 e o próprio programa vai me lembrar de pagar o próximo boleto. Então é um financiamento coletivo para fazer a gravação e para levantar recurso para a reforma desse container. A ideia é que em janeiro esse container já esteja pronto para começar a escola, que começa dia 23 de janeiro a próxima escola. Ele precisa estar pronto, esse container. Então a gente está na expectativa de que isso aconteça, né? Fera. É um grande desafio, né? Eu tenho aprendido a viver por fé como esses caras, cara. Até nesse período de prática, uma hora a gente vai contar, mas a gente olha, puxa, um valor de 30 mil e tudo mais, mas você coloca mesmo Deus isso aí e acontece. Eu tô com muita expectativa nisso aí, Carlinhos. A gente tem, não só pelas minhas músicas, né? E nem pela gravação do DVD, é lógico que faz parte do ministério, eu gostaria que isso acontecesse. Mas o projeto do container é uma ideia de abençoar pessoas, é uma estrutura, é uma escola de música. O cara que vai fazer uma escola de música, ele quer pelo menos ter um mínimo de exercitar a função ali, né? E na primeira escola a gente não teve, foi tudo muito improvisado. E a gente teve prática de estúdio, então toda sexta-feira a gente tinha que ir pra PIB fazer aula de prática de estúdio na PIB. E às vezes a logística do cara que deu aula pra gente não dava, então a gente chegava meia hora pra chegar lá, e chegava lá ele estava ocupado com outras coisas, então a gente voltava sem aula. Ou mudava os horários. Então, assim, tendo uma estrutura ali dentro, com um programa simples, mais um esquema de gravação, gravar áudio, tem aulas de composições, onde você acaba de fazer uma música, cara, vamos lá rapidão, vamos gravar só voz e violão para deixar registrado. Aí vem, sei lá, vem um cara da aula sei lá, o Marco... Como que é o nome do cara lá do Palavra Antiga? O Marcos Almeida. Marcos Almeida. É um contato que a gente tá para a próxima escola. Você tem um cara dando aula com uma música que o Diego fez e que tem tudo a ver com ele. Diego, fica para Marcos Almeida, tem uma música que o aluno fez. Ouve lá, coloca a voz ali. Pode ser que a música vai ser lançada daqui 3 anos, mas eu já tenho a captação de áudio do cara. Então, é aproveitar as oportunidades. Facilitando, né? Muito. Mas a gente não tem essa possibilidade hoje lá dentro. Então a reforma do container era por conta disso, né? Para ter uma estrutura para receber os alunos de uma escola de música com mais excelência, assim, né? É um desafio. Eu creio que Deus pode fazer. Eu só espero que seja nesse tempo. Então, tipo assim. E Carlinhos, deixa eu fazer uma pergunta. Como que encontra você, rede social, como o teu contato, encontra tudo isso também, questão da escola, como que faz? Cara, a escola você vai achar no site da Jocum. Tanto se você digitar Jocum Brasil, vai ter as bases. Então a gente está em Curitiba. Ou é jocumcuritiba.com.br. Ela tem todas as escolas. Nossa escola chama EMU, Escola para Músicos e Líderes de Louvor. Então sobre a escola é lá dentro. Para fazer a escola, precisa ter feito ETED, que é a primeira escola de Jocum. A escola de louvor é uma escola de 2º nível que a gente fala. Então não dá, mas eu sou de tal igreja, eu posso fazer escola? Se você já fez a ETED, pode. Senão não tem como. É um critério, né? É. Agora, para me achar é Carlinhos Falsetti, Falsetti, né? Tipo, Falsetti mesmo, com 2 T's. Aí é o mesmo nome no YouTube, né? No Instagram. Até se quiserem me dar uma força no YouTube, eu tinha um canal do YouTube que foi hackeado. Ô, louco. Eita. Há um tempo atrás e tinha bastante. De repente eu não consegui recuperar, criamos de novo, mas ninguém migrou. Então agora eu tô na expectativa de trazer a galera de volta. Então, Carlinhos Falsetti oficial lá no YouTube. No se hack. quiser dar uma força lá. Eu vou me inscrever lá. Por favor. E depois você me inscreve lá no... Com certeza. Segue de volta. É uma troca, fechou? É assim que funciona. É isso aí mesmo. E atualmente, Carlinhos, tá fazendo um trabalho nas igrejas, tá dando aula, tá... Como que tá aí? Eu tenho dado workshops de técnica de banda e princípios de louvor e adoração para ministérios de louvor e adoração mesmo. Tenho dado aulas. O tema acabou, né? Ele me segue, né? Falar sobre louvor e adoração. E o que eu mais gosto de falar é de louvor e adoração para a igreja e pessoas que não estão envolvidas com música. É o que eu mais gosto de fazer. Né? Porque para tirar esse conceito de que louvor e adoração é música e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. Então você vai, fala pros ministérios de louvor também, fala também pra galera. Falo também pra igreja, né? Tipo assim, a questão do posicionamento, pra igreja entender,
né? O que seria isso? Porque é muito legal quando a gente fala assim, louvor e adoração é cantar. Aí aquelas histórias que a gente vê nos worship feios da vida, né? Eu vou cantar uma música, mas eu não preparei direito, eu vou cantar, Deus olha o coração, é pra Deus. Então a gente conversa sobre isso, né? Então, assim, realmente faz sentido, desde que a pessoa ela não faça parte, ela não tenha escolhido o Ministério de Louvor como parte da carreira dela, né? Como ministério. Se é uma pessoa que não é ministério de louvor musical na vida dela, realmente vai fazer sentido. Deus está olhando o coração dela. A gente fala muito, para a pessoa que se propôs a fazer parte do ministério e se dedicar musicalmente, aí Deus já não olha o coração, não. Ele quer excelência, né? Aí já é diferente. Na verdade, eu vi é um amigo meu, né? Ele sempre fala, Deus, no ministério de louvor, Deus pode ouvir teu coração, mas as pessoas... estão ouvindo a sua boca. Então não desafina, filho. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor falando assim... Porque ele fala exatamente isso. Eu vou cantar. Aí ele pergunta assim, pra que você vai pagar esse mico? Né? Ele fala, qual que é a intenção? Só de estar na frente cantando? Vai ver qual que é o teu ministério. Seja rico no seu ministério. Sim. Veja se é ministério infantil, se é diaconal, se é... Eu costumo dizer assim que existem 2 ministérios visíveis na igreja que todo mundo quer participar. É o ministério pastoral, todo mundo quer ser pastor um dia, e ministério musical. Só que o ministério pastoral, a maioria das igrejas, existe um processo para o cara se tornar pastor. São 4 anos, colocar no mínimo, mais ou menos. Para ministério de louvor, não. Basta ele ser amigo do líder de ministério de louvor e falar que quer cantar. Aí ele entra. Aí vira back vocal, né? Exato. Misericórdia. Ele entra ou fácil. A igreja ter a necessidade da falta do músico ali. Aí que fala assim, eu quero fazer parte do ministério de louvor. Por quê? Porque eu gosto de cantar. Beleza, a gente tá precisando mesmo, entra aí. Entrar é fácil, eu quero ver tirar depois. Sim. Não é? Tipo assim, aí não sabe a história da pessoa, não sabe de onde ela veio, como que ela é confrontada, como que ela reage aos desafios. Aí você vai ter um problema lá dentro. Então, existe esse problema. Então, assim... O cuidado de colocar pessoas dentro do ministério de louvor, saber escolher. Então a gente conversa também nos treinamentos, né? Que legal. Estamos precisando de um guitarrista na igreja. De repente, do nada, descobre, tem um cara que tá vindo aí que saiu de igreja tal e tá frequentando aqui faz 3 domingos. Responde oração, chama o cara. Aí o cara pode dar problema lá dentro. Então tem vários processos assim, né, pra gente conversar. Sabe, Carlinhos, se você falou de frustração lá no começo, né? Essa é a minha frustração, cara. Lá vem. De não cantar ou não conseguirem te ouvir? É por aí. Dele cantar e não gostarem de ouvir. Tem drive, tem melisma, tem técnica e ninguém chama pra cantar, cara. Faz o melisma. Fechou, cara. Tem até timbre, pô. Aí, ó, mais um reconheceu. Aí, ó, pô. Ganhou o dia. Ganhou o dia. Segue o bolachinho lá, pessoal. Gente, eu creio que nem a gente tá falando, né? Sobretudo o Ministério de Louvor. Vamos lá, de bate pronto aí. 3 coisas que o Ministério de Louvor precisa. O Ministério de Louvor ou quem faz parte do Ministério de Louvor? Isso. O ministério. Caminhar com a visão pastoral. Top. Tem que andar junto com o pastor. Entender que não são autossuficientes, né? E parar de achar que tudo é culpa do diabo. Nossa. Como assim? Como assim? Ô, Carlinhos, parece que você até se preparou, pô. Essa eu quero que você explane aí. Como assim? Tudo é culpa do baixista. Você nunca ouviu a frase, o inimigo tá furioso? Nunca ouviu? Cara, às vezes a falta de preparo, a gente culpa o capeta, né? Tipo assim... porque o Ministério de Louvor acontece um monte de problema, porque o diabo era líder de louvor no céu, então aquele negócio, né? Aí ele voltou pra cá, é o ministério que ele vai infernizar. Não, isso é orgulho, né? O músico é orgulhoso, o músico ele não gosta de ser confrontado, ele tem dificuldade de dividir, ele não sabe se posicionar, sempre ele quer ser melhor que o outro. Então isso necessariamente domingo, não é o diabo, né? É a gente, é o nosso orgulho. O som não tá funcionando, o técnico de som não prepara nada, o cabo começa a fazer barulho, o inimigo tá furioso, guitarra não funciona. Então tudo... Não, a gente é responsável por essas coisas, né? Então, eu nem sei o que eu respondi. Foi tão de bate pronto que eu respondi 3 coisas que eu não... Mas foi muito preciso. Cara, depois a gente vai colocar lá, né, na descrição. Nem tudo é o diabo, ele falou. Nem aí, ó. Não, nem tudo é o diabo. Viu? Carlinhos Falsete e 20. Só deixar o pessoal aí que tá assistindo, você que faz parte aí de Ministério de Louvor, liderança, pastores,
Cara, quiser chamar esse homem aqui de Deus Estamos aí... à disposição. Hã? À disposição. Aí, ó, chama esse homem de Deus aí pra trazer uma palavra lá, um workshop, lá um treinamento, aí vai ser bem-vindo. Tamo junto. É isso aí. Cara, a gente crê que... Eu vou falar uma coisa bem simples, né? Que na cultura de igreja e de vivência de igreja, a pior coisa da igreja são as pessoas. E a melhor coisa da igreja são as pessoas. Então o que acontece? É a questão de como é trabalhado. Então existe uma cultura. E assim, eu creio, no Ministério do Louvor, a primeira coisa que nós falamos também lá na igreja, né? É uma cultura nossa. Tem que se apaixonar pela igreja. Por este lugar. Então, o Ministério de Louvor, essa cultura, você tá performático no altar ali, é uma consequência da paixão que você já vive na tua igreja. No cultural, na célula, no evangelismo, na vivência da igreja. Então, quando você se apaixona pela igreja, o louvor vai ser uma consequência. Os departamentos da igreja são uma consequência, porque você não é simplesmente o envolvido, né? O envolvido, ele vai lá, mas quando ele quiser ele sai fora. O comprometido, ele se joga nisso porque ele ama. Ministério tem que ser prazeroso, não pode ser peso. Você sabe que... Você sabe, Marquinhos, que uma coisa assim que eu sempre pensei, né? Que independente, e eu ouvi até, inclusive, esse domingo lá, o DH, né? DH tava pregando uma palavra, pegou uma palavra poderosa. E aí ele falou que você chega num nível assim, cara, que não interessa mais se é você que tá pregando, se é você que tá lá embaixo, se você que tá no banco, se você tá tocando, não interessa, porque não é sobre você, é sobre ele, né? E aí é isso, cara. Aí o que acontece? Muitas vezes é um puxão de orelha, né? O pessoal do Ministério do Louvor, eu fiz parte do Ministério do Louvor aí, acho que durante uns 15 anos aí. E não aprendeu. E não aprendi a tocar nada, só chacupou até hoje, né? E aí o que acontece? O pessoal tá lá em cima, eu reparei muito isso já, sabe? O pessoal tá lá em cima, tá com a mão erguida, tá adorando, tá buscando, tá top, show de bola. Mas quando não é ele que tá tocando, não é ele que tá adorando a Deus, ele tá lá embaixo, então ele não tá com aquela devoção também, né? Não tá com a mão erguida, ele não tá adorando, ele não tá fazendo. Você tem que tomar cuidado com isso. É a questão de estar em evidência, né? E uma vez, Carlinhos, uma vez eu conversei com um rapaz, uma pessoa muito preciosa pra mim aí, baita de um ministro, e eu falei pra ele o seguinte, cara, que a mesma pessoa que quando tá lá em cima, ministrando, empoderado, cheio do Espírito Santo, a mesma pessoa que tá ali, cara, é a mesma pessoa que tá lá embaixo. Não pode mudar, né? Então, se você tá lá em cima, você tá orando e você chama o outro, vem aqui, vamos orar por você, recebe, não sei o quê. Lá embaixo você tem que fazer a mesma coisa. E eu vou um pouquinho mais atrás. A mesma pessoa que tá lá em cima, ela tem que ser a mesma pessoa que tá no quarto dela. Meu Deus. É isso. Se eu não entendo o que é adoração dentro do meu quarto, eu não consigo levar a adoração para as pessoas. É isso. Né? Eu costumo dizer que a nossa função de ministério de louvor é a função do pai da noiva. Né? Enquanto a gente está liderando o louvor na igreja, a gente está levando a noiva, o noivo, né, até a noiva. É fazer com que a igreja tenha acesso a Jesus. Então, como que eu faço isso? Que tipo de intimidade que eu tenho com a noiva, que é a igreja, para poder entregar ela na mão do noivo, né? Tipo, de falar, tá aqui, faz parte da sua vida a partir de agora. Se eu não tenho esse nível de relacionamento na minha casa, eu vou ser um estranho para a noiva. E a noiva não vai querer dar o braço para mim e falar assim, me leva lá que eu quero, né, caminhar com você. Cara, então, isso ele falou, é muito específico, porque assim, você tá no teu secreto, Deus dá coisa só para você, dá. E quando o cara é um cara que tem essa incumbência de estar levando a igreja à adoração, ele tem que entender o que Deus está dando para ele, que Deus está entregando para a igreja. E é totalmente diferente de uma vivência de banda. Cara, é muito forte, porque quando o cara vive num tempo congregacional, quando o cara é um líder de louvor de uma igreja, quando o cara vive nisso, quando o cara ministra aquilo ali, cara, ele tem que trazer isso para a igreja e ele tem que entender que ele tem que eu sempre falo, você tem que entender que o teu secreto, ele tem que evidenciar no seu público. Você não precisa falar nada. É por isso que o líder de louvor, principalmente o líder de uma equipe de louvor, ele precisa caminhar muito junto com o pastor da igreja local. Porque se o cara não tem maturidade e não tem intimidade com Deus, ele vai virar outra igreja. Aí ele vai fazer vai ter pessoas que vão seguir a linha de pensamento dele, vai tirar o foco da linha de pensamento pastoral. Pode ver, cara. Vamos colocar aqui para não exagerar muito, mas 50% dos rachas que tem nas igrejas hoje, eles são rachados por conta do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor sai, aí sai metade da igreja junto.
porque é outra visão. Por isso que o pastor precisa caminhar com o líder de ministério de louvor. O líder de ministério de louvor tem que ser confrontado. Eu achava legal quando acabava os cultos. Eu tinha um pastor que eu trabalhava com ele, ele me dava o feedback. Toda vez. Carlinhos, ruim, cara. Repertório horrível. Não foi legal. O que você fez... Então todo culto ele falava assim, cara, hoje foi benção. Não, hoje você escolheu errado. Cara, que isso aí que você fez hoje? Que eu não tô entendendo nada até agora. Então eu ficava pensando no que ele falava. Pô, realmente, eu errei. Né? Ou não devia ter feito isso. Porque o líder de louvor acha que é animador de plateia. Tipo, eu vou pular para as pessoas pularem, eu vou erguer a mão, eu dou bronca na igreja. Você precisa erguer a mão, você precisa, não sei o quê, se expressa. Cadê sua adoração? Como se a adoração fosse expressão corporal. E não tem nada a ver com isso, né? Tipo assim. Só que a gente tem que entender a nossa função como equipe de ministério de louvor, a gente tem que servir a igreja. É serviço. Então, eu vou cantar o que eu não gosto de cantar, às vezes, eu vou tocar o que eu não gosto de tocar, mas a igreja se identifica com aquilo. Né? Tocar o que eu gosto, cantar o que eu gosto, faço isso em casa, escutando no Spotify, monto minha playlist, toco no meu carro. Mas na igreja eu preciso servir a igreja. Né? Então, às vezes, eu vou fazer o que eu não quero fazer, mas eu tenho que fazer com prazer. Porque se eu estou fazendo por peso, eu já ouvi muito assim, eu sou voluntário, vocês estão me cobrando muito. Né? Cara, você já teve esse pensamento, sai fora. Tipo assim, não tem que sentir peso, tem que ter prazer. Né? Então, você tem que amar, né? Exatamente. E qualquer ministério, não pode ser peso. E você percebe que é uma pauta comum, né? A gente vê, não é distante todo esse papo que nós estamos tendo aqui sobre Ministério de Louvor, sobre essas dificuldades. Eita! Falando em línguas. Eita, glória! E como... E como muitas vezes até a origem do Ministério de Louvor ela tá ligada a essa garra, a essa coisa do empirismo. Então, nasce fazendo, aprende fazendo. E nesse processo vai errando muito até acertar. Então, pessoas como Carlinhos, pessoas que se dispõem a propor um modelo de adoração segundo a palavra, né? Olha, caminha. Na realidade não é uma regra, né? Tipo assim, eu costumo dizer assim, o que eu tô levando para as igrejas não é uma regra, são sugestões. Pode ser que para aquela igreja local algumas coisas não vão fazer sentido. A realidade é outra, é de outra forma, né? Ele entende, ele se encaixa na sua realidade, né? E a gente percebe que no contexto de igreja brasileira, eu percebo que atualmente parece que existe uma sede por excelência. Então é o momento de agir nesse sentido de, realmente precisamos não aceitar mais culpa do inimigo e elevar esse nível. A gente mistifica muito, né? Tipo assim, é o levita, né? E não vou entrar nesse contexto agora se é levita ou não levita, mas é a questão do... Levita ou não levita? Esse é pro segundo episódio do... é a questão de mistificar muito, né? E sei lá, a gente quer muito sobrenatural, né? Se as pessoas não chorarem é porque Jesus não veio, se não houver quebrantamento, que a manifestação de Deus não tá ali. E Deus é muito além disso, né? Tipo, a gente... sei lá, eu falo de ministério de louvor, eu ouço tanta coisa, cara, tipo, nós somos consagrados, somos ungidos, só pode subir aqui quem é levita, não pode... a gente dá muito valor àquilo que não precisa ser dado valor, né? A gente endeusa muitas coisas. A gente fala muito sobre a questão da idolatria, né? Principalmente da questão católica, o evangélico não, porque o católico é... Cara, a gente é muito idólatra com as coisas que a gente faz. O cristão evangélico, ele idolatra ministério, ele idolatra referências, né? Aquele pastor é o pastor para minha vida, aquela minha referência. Cara, isso é idolatria. Então a gente julga muito. Então, o que tem ocupado o lugar de Deus na minha vida? Isso, se existe alguma coisa, é porque eu tenho idolatrado algo. Né? E ministério de música, cara, tem muito músico idolatrando o ministério. Muito cantor. Porque eu canto. Né? Eu faço acontecer. Porque quando eu lidero, Jesus vem. Né? Tem muita coisa. Então,
Se eu for falar, tem muita coisa, cara. Mas assista o episódio número 5 do Lopcast que você vai aprender que você é nada. A gente tá indo pra reta final já, Carlinhos. Mas eu queria... Uma coisa que uma vez você contou e me impactou, e aí eu fui no carro com a Lê indo pra casa, foi um dia que a gente deixou você ali, e eu falei, nossa, amor, é o tipo de experiência que quando eu for pai, eu quero que meus filhos vejam, eles vivenciem esse tipo de experiência. Que é a experiência do bolinho de chocolate. Muito marcante. O bolinho de chocolate. Conta pra gente aí. Cara, quando eu mudei pra Curitiba, isso foi no meio da pandemia, em dezembro de 2021 para 2022. Não conhecíamos muita gente aqui em Curitiba. Passamos Natal e Ano Novo aqui meio que sozinhos, né? Não podia ver ninguém, não podia visitar nada. A Jocum tava meio que fechada, que tava de férias. Beleza, viemos pra cá. Poucas pessoas sabiam que a gente vinha. Então nós tínhamos pouco sustento, né? Então tudo era muito contadinho, assim, né? Tipo, hoje tem, hoje não tem. Enfim, a Alice foi matriculada numa escolinha. A Alice é minha filha. Na época ela tinha 4 anos. E... aulas virtuais. E de repente a professora inventou de um piquenique virtual, né? Para as crianças lancharem, em vez de desligar a câmera e voltar depois, vamos lanchar um na frente dali para poder interagir na hora do intervalo. Nossa. As ideias. Eu lembro que a Alice... Oi? As ideias da professora. Mas foi legal, assim, né? Tipo, eu lembro que a Alice, ela é muito ansiosa. Alice, assim, a minha filha. Você fala as coisas... Cara, se você prometer alguma coisa pra ela não vai esquecer nunca na vida dela. Nunca. Ela lembra do dia... Se ela sabe de alguma data especial, ela vai contando os dias pra aquilo acontecer. Enfim. Todo dia. Pai, essa semana tem piquenique. No outro dia, beleza. Aí a Marcela foi pra ITED, foi fazer a aula dela, e eu fiquei com a Alice. Eu acordar... A Alice, ela sempre madrugava, né? Tipo assim, ela dorme muito cedo. Desde bebê, a gente acostumou ela a dormir entre 8h30 e 9 horas no máximo. Então dá esse horário, ela vai pro quarto dela, a gente ora por ela dorme, beleza, aí a gente segue a vida, né? E nesse dia ela acordou cedo, era 7 horas da manhã, ela acordou, 8 horas, né? Ela acordou. Aí a Marcela tava em casa, eu já tava acordado, ela foi pro meu quarto, ela falou, pai, hoje é o dia do piquenique. Aí na hora caiu a ficha, não tem nada em casa. O que a gente vai fazer de piquenique? E a gente incentiva muito a Alice a orar. Tanto, cara, ela tem orado por umas coisas que eu tenho medo das respostas de Deus, assim, né? Ela começou a orar que ela quer um irmão. Eita! Ai. Oh, Deus. E ela ora mesmo. E ela descobriu essa semana o que é um processo de adoção também. Então ela começou a falar, né? Tipo, às vezes ela fala pra mim e pra Marcela, assim, né? Pra minha esposa. Eu quero um irmão. E se não for pra ser... O que vocês acham de a gente adotar? Eu bati a mão. O que vocês acham da gente adotar? Aí a Marcela falou, beleza. Mas ela falou, então ora, Alice, por isso. Não, ora você, porque se não for adoção, vai vir na sua barriga. Então é você que tem que orar, né? Então, os argumentos muito assim, né? Mas enfim, aí eu falei pra ela assim, filha, a gente vai ter o piquenique, só que a gente... O que você quer comer? Falei, pai, eu quero... Aí ela fez assim, criança, né? Eu acho que eu quero um iogurte e um bolinho de chocolate. Cara, ferrou. Coraçãozão mexe, totalmente específico, nossa, né? Vou falar, sei lá, qualquer coisa, né? Doeu, né? Dói, né, mano? E a Alice foi pra sala aí eu falei, filha, então vamos morar junto. Aí ela falou, papai do céu, abençoe hoje a nossa escola. E eu falei, fala pra ele o que você quer, filha. Aí eu queria, no meu intervalo, bolinho de chocolate e iogurte. E foi pra sala. Eu falei, Deus, agora é com você, eu não tenho dinheiro. Não tinha nada, literalmente nada. Beleza, eu levantei, aí um amigo meu de Curitiba me chamou pra falar sobre o workshop, alguma coisa assim, e a gente começou a conversar no WhatsApp, aqui de Curitiba, até, eu não sei quem conhece, ele chama Marcelo Sauer, é cantor também, hoje ele é da PIB. E o Marcelo conversando comigo, de repente, acabou o assunto, Marcelo sumiu, aí uma meia hora depois o Marcelo volta, falou, mano, me passa seu Pix. Eita. Lá vem a resposta, Pix. Cara, na hora foi legal, assim, tipo, me passa seu Pix, pô, legal, Deus vai suprir. Eu já vi ali que ia entrar dinheiro. Falei, beleza, vou poder comprar o... Aí, na hora, eu falei, cara, obrigado, né, tipo assim, aí ele falou, só que é o seguinte, esse Pix é pra você comprar um bolinho de chocolate e um iogurte pra sua filha. Uau. Lava sunga, mano, lava e eu não saia. falei pra ninguém. Eu não falei pra ninguém isso.
Na hora que ele falou assim, pra você comprar um bolinho de chocolate e iogurte pra sua filha, eu falei, cara, tá errado. Esse cara tava na minha sala. Na hora que eu conversei com a Alice. E na hora, cara, eu tava digitando, eu comecei a chorar, porque eu lembrei da oração da Alice. Cara, e é muito específico um bolinho de chocolate e iogurte. Não é qualquer pessoa que vai falar, tipo assim, podia falar assim, esse dinheiro é pra você comprar alguma coisa pra Alice, é pra você comprar um docinho, comprar, sei lá, um suco. Não, ele falou o bolinho de chocolate e o iogurte. Cara, ela pediu algo específico e ele respondeu algo específico. Na hora, cara, eu falei, cara, por que você falou isso daí? Aí ele falou, não, mano, sei lá, é só pra você entender que esse daí é dela, pra você não botar a mão. Cara, isso é... Brincou e só agradeço. Isso é doido, cara. Cara, e eu fiquei muito assim, porque... Aí eu começo a falar, eu me emociono, né? Porque eu lembro do dia. E eu falei pra Alice estava sentada no sofá, eu falei, filha, o Papai do Céu mandou o dinheiro do seu bolinho de chocolate. E ela assistindo um desenho, ela fez uhul, né? Tipo assim, vida que segue pra ela não tá entendendo nada. E pra você, oh Deus, meu Deus. Cara, e pra mim foi muito louco, assim, porque eu falei... Aí eu mandei um áudio pra ele, né? Liguei, sei lá o que eu fiz. Eu falei, Marcelo, você não tem noção, mano, do que tá acontecendo. Aí eu expliquei pra ele, aí ele começou a chorar do outro lado também. Eu falei, cara, eu tava sentado e foi muito louco. Eu fui dar um seminário, esse workshop, na PIB, só pro pessoal do louvor da... A PIB é muito grande, né? E lá eles têm vários ministérios de louvor. E tinha o Ministério de Louvor do Ministério de Atletas. Uau. E eu fui dar workshop pro Ministério de Louvor do Ministério de Atletas. E a esposa dele tava lá. E eu contei isso lá. E a esposa dele, ela baixou a cabeça e começou a chorar lá. Ela falou assim, Carlinhos, deixa eu te contar uma coisa. A gente tava conversando em casa. A gente sentou pra almoçar. De repente o Marcelo deu 2 garfadas. Ele falou assim, eu preciso fazer uma coisa. Ela falou, onde você vai? Não, eu preciso fazer um negócio agora. Deus tá me incomodando agora. Foi na hora que ele voltou e falou pra mim. Né? Tipo, esse dinheiro é pra você comprar o bolinho de chocolate e iogurte pra sua filha. E voltou pra mesa. E ela falou assim, Carlinhos, na hora que você falou pra ele que o que a sua filha tinha pedido, ele voltou em prantos pra mesa, ele não conseguia almoçar. Porque na cabeça dele, ele tava fazendo uma coisa aleatória. Tipo assim, eu vou abençoar o Carlinhos com o dinheiro, mas é pra filha dele. Mas o quão Deus falou com ele também, tipo assim, fica sensível àquilo que eu posso falar com você o tempo todo. Forte, mano. Né? Tipo assim, e às vezes a gente acha que é uma palavra à toa, né? Tipo, pra que eu vou falar isso? E até pra complementar esse assunto, às vezes Deus pede pra gente fazer coisas que a gente acha que é muito absurda dele fazer. Mas é muito específico pra outra pessoa. Né? Tipo, vou dar um exemplo. Na Jocum, uma vez uma pessoa contou assim que tava uma pessoa no shopping e ela sentiu Deus falando pra ela assim, ó, planta bananeira aí e dá um grito no meio do shopping. Eu falei, cara, que besteira, né? Que nada a ver. Aleatório, pra que não? E ele... Aquilo incomodava. Planta bananeira e dá um grito no meio do shopping. Ele pegou e fez. Pagou mal micaço. De repente chega uma pessoa do nada chorando pra ele e fala assim, cara, eu tava ali comendo meu lanche e eu falei, Deus, se você existe, você vai fazer alguém plantar bananeira e dar um grito aqui nesse shopping. Aí... É violento, cara. Essa pessoa foi até aleatória, tipo assim, mas foi uma pergunta, um desafio que a pessoa fez pra Deus. Ele falou assim, se você existe mesmo, eu preciso que o Senhor se mostre. Então, do nada, se alguém pular, plantar a bananeira e der um grito, eu vou acreditar que o Senhor existe. Que loucura, cara. E Deus lá do outro lado fala assim, mano, planta a bananeira e dá um grito. Então, Deus, ele junta as histórias, né? E é exatamente. Então, a gente não pode ter dúvida, talvez, quando você tá na tua casa, ou quando Deus coloca alguma pessoa na tua cabeça pra você orar, ou pra mandar um áudio e falar assim, cara, do nada eu pensei em você, eu quero orar por você. Ou veio um versículo, eu quero falar. Porque pra gente pode ser muito aleatório e muito nada a ver, mas pra aquela pessoa pode ser uma resposta de oração. Né? E a gente pode ser usado dessa. A gente acha, que besteira, Deus, né? Nada a ver, não vou fazer isso agora não. Mas Deus pode estar usando a gente como resposta de oração para algo que alguma pessoa está pedindo. Então, essa história do bolinho, que foi muito forte para mim, porque é Deus falando para mim o tempo todo assim, eu mandei vocês irem para esse lugar, e eu não vou abrir mão. E a palavra de Deus pra gente assim, Carlinhos, é um dia de cada vez. Né? É um dia de cada vez. Eu lembro que, até para finalizar esse assunto, ontem a gente tinha um valor fixo na conta, muito pouco. Estávamos indo para a igreja, aí nosso carro começa a guichar água, tudo quanto é lugar. Aí o carro paramos rápido assim. Aí eu lembro que a Marcela olhou para mim
nervosa, né? Tipo assim, o que tá acontecendo? Já levantou, já pegou ali, se tirou do carro, o carro vai pegar fogo, sei lá, pensando um monte de coisa. Aí na hora a gente falou, o que a gente faz? Aí a Marcela falou assim, vamos orar. Na calçada juntou nós três, a Alice assustadinha, né, que tava acontecendo. E a gente orou, falou, Deus, a gente não sabe nem o que faz. A gente não tem dinheiro, não sabe o que aconteceu com o carro e não sabe nem pra quem ligar. Domingo de manhã, quem que vai socorrer a gente, né? E a gente orou e fomos fazendo as coisas com calma. De repente, chamei o seguro pegou o guincho, levou o guincho. Mas a gente tava tão em paz, tipo assim, esse carro vai pra oficina amanhã. Mas o que a gente vai fazer amanhã? Será que amanhã vai ter dinheiro? Não vai? Não, é um dia de cada vez. Vamos levar o carro, amanhã a gente vê o que acontece. Levamos o carro hoje, aí hoje Deus foi lá e proveu o dinheiro do carro, né? Então, assim... É um maná, né? E isso não é só para quem tá em missões, cara. Isso é na nossa vida. Você pode ter um emprego, você pode ter estabilidade financeira. A questão é descobrir nos mínimos detalhes o cuidado de Deus na nossa vida. Mesmo você sendo bem sucedido financeiramente, tendo um bom emprego, Deus fala também. Sim. Não significa que o cara que vive pela fé ele é mais especial que o outro. De forma alguma. Deus usa pessoas e situações de forma diferente. Então você pode ter uma boa renda, você pode ter um bom trabalho, você pode ter um bom sustento, você pode cuidar bem da sua família financeiramente. Isso não significa que você não precisa de Deus. Você pode ser resposta de Deus para abençoar uma outra pessoa, né? Ou você pode ver Deus de outras formas em outras áreas da sua vida que você tenha dificuldade. Talvez você não seja feliz no seu trabalho. Você ganha bem, mas não é aquilo que você queria fazer de sua vida. Sim. Mas Deus pode falar, não, vou abrir portas de outro. Então presta atenção nos sinais. É o que eu falava sempre pro Diego, né? Olhar os sinais, é um mapa. Deus todo dia vai mostrar um sinal, um lugar, pisa aqui agora. Agora é a direita, agora é a esquerda. É ir seguindo os sinais para ver para onde Deus vai direcionando. Independente da carga que a gente tem, independente da área de atuação, independente da profissão ou ministério, o foco é Jesus e ele vai direcionar a gente para qualquer lugar, só que a gente tem que estar ligado para onde ele está direcionando. Saber que é ele, né? Cara, falando. Que gostoso ouvir isso, né, cara? É bom, né? Show. Cara, que tremendo. Acho que não é fácil, não, mas é bonito. Não, é complicado na hora, assim, sim, mas, sim. Cara, que loucura. Eu lembro quando eu tava passando... Esse ano, cara, eu tava passando com um probleminha com o carro, cara. E aí eu tava com o carro alugado lá, lembra? E aí eu tava com o carro alugado e eu precisando de um carro e eu não tava conseguindo tirar o carro, não tava conseguindo comprar o carro. E aí eu fiz um Uber com uma mulher de Deus, cara. Tava fazendo Uber, fiz um Uber com uma mulher de Deus. E aí peguei ela, nunca vi a mulher na vida, cara. E aí ela começou a contar o testemunho, assim, não me deixou falar, cara. Falando de tudo que Deus fez na vida dela, cara. Ela saiu da macumbaria, saiu da vida e tal. Deus levantou ela uma pastora e tal. E de repente ela pegou e eu falei assim, daí no final da corrida eu falei, porra, que benção. Daí ela falou que ela cuidava de um rapaz lá, restaurou a vida dele junto com o marido e tal. E esse rapaz morou com ela um bom tempo e tal, que se tornou um grande homem de Deus também. E aí ela pegou e falou assim, ó, eu falei assim pra ela assim, viu, ora por mim, hein? Aí ela começou a orar, já entrou no mistério, né? Já entrou no mistério, né, no carro e tal. Daqui a pouco ela, ó, você tá pedindo algo pra Deus. E é um carro. Desse jeito. O senhor tá mandando dizer que ele vai dar esse carro pra você. Cara, eu não falei de carro pra ela. Eu não falei que eu tava num carro alugado, não falei nada. Ah, eu chorei, né? Já fiquei em choque dela, lançou mais um mistério lá, não sei o quê. Depois eu falei ainda pra ela assim, ó, peguei o áudio assim da minha esposa e falei assim, já, profetiza aí, aproveita aí, já, profetiza aí que tá precisando. Oh, meu Deus. E aí, cara, meu cunhado, cara, beleza, passou uns dias assim, meu cunhado veio com uma sede, cara, de me ajudar com o negócio do carro. Emerson, cara, tô vendo um negócio pra você, mas não é certeza, viu? Não é certeza, mas se ele não acredita em Deus, né? Se você acredita em Deus, vê aí, mas não é certeza. Emerson, o negócio é o seguinte, cara, eu vou falar pra você, tô vendo um carro pra você e deu certo aqui pra você, então o carro vai chegar pra você ir lá buscar o carro. E tá aí. Cara, eu tô com o carro aí. Entendeu? Então é umas coisas assim, cara, que você fica, nossa, uau, cara, e você contando essa história, eu acho que cada um aqui já deve ter passado por algo assim, né, cara, que Deus falou, Deus usou alguém, Deus, né? Cara, a Bíblia é muito clara quando fala que Deus ele se alegra em realizar os desejos do nosso coração, né? Ele se alegra, faz parte é o filho, né? E tipo,
esse cuidado que ele tem com a gente, de saber os detalhes da nossa vida, de saber tudo que a gente precisa. Então a gente tem que estar... É lógico, eu não posso querer usar Deus como um gênio, né, de uma lâmpada e falar, não, agora eu quero isso. Não, Deus ele sabe, mas o cuidado de Deus, o amor dele, de realizar o que a gente precisa e de usar pessoas... Não que Deus precisa usar pessoas para falar dentro de um carro, é que às vezes a gente não enxerga ou não ouve as coisas que Deus vai usando situações para que chegar uma hora caiu a ficha. Não, foi Deus que falou. Né? Até tem, na camiseta da Nike, tem o slogan deles lá, que significa... Apenas isso? Apenas faça, alguma coisa assim. Faça apenas isso. Isso. Eu lembro que uma vez teve uma história de uma pessoa falar assim, Deus, eu preciso saber se eu faço ou se eu não faço. Daí já... Nossa. Eu faço ou não faço? E orava e vinha profetas. Não, é pra você fazer, mas sempre aquela dúvida. Mas agora eu vou orar de novo, Deus. Se for pra eu fazer, que fique molhado fora, sabe aqueles testes assim? Aí, de repente, do nada, essa pessoa tava no meio da praça, sentado num banco, e ela falou, Deus, eu vou perguntar a última vez, é pra fazer ou não? Aí veio uma pessoa correndo assim com a camiseta da Nike. Assim. Just do it, faz. Cara, é isso. Então Deus responde, pô, beleza, vou mostrar pra você o que é pra fazer ou não. E eu acho que o fecha... Ó, falando em segunda voz aí. Mas é aprender a ouvir, né? Porque às vezes a gente espera a voz do Cid Moreira, né? Sim. Olha, é pra você fazer apenas. E tá aí na camisa, tá numa conversa entre amigos, tá no podcast, se inscreve no podcast, tá em tudo. No canal do Bolachinha. Mas a gente precisa ouvir realmente. E saber ouvir. É que a gente tava falando, pra alguns é o profeta, é a profeta lá. Pra outros é o bolinho de iogurte. E o que acontece? Isso vai marcar as pessoas, cara. Então você saber onde que Deus tá falando com você. Aquilo que a gente aprendeu na escola. Deus, ele tá falando o tempo todo. Você tem que entender. A gente só precisa saber onde. Show demais, então, é verdade. Deus, ele fala toda hora. Vai lá, Diego. Nossa, vamos pra reta final, última reta final. Eu já fiz 3 daquelas do Ministério da Horma. Ele fez 3, eu vou fazer uma, que é a que todo mundo que assiste a gente sabe. O Carlinhos já deve saber o que vem por aí. Mas é a última pergunta que eu peço pra você resumir toda a sua vida com Deus, toda a sua trajetória, tudo que você viveu até hoje. O Carlinhos, pai, compositor, ministro de louvor, enfim, todas as facetas de Carlinhos, em uma palavra só. Então, em uma palavra, você tem 5 segundos. Raul Gil. Tempo. Mano, aprendizado. Aprendizado. Você tem o direito de justificar, se quiser. A nossa eu acho que a gente não vai... Ele entrou em choque, ele ficou em choque. Quer saber por quê, né? Por quê? Mano, a nossa vida é uma escola. A gente nunca vai se formar aqui, né? Em terra. Nunca vai estar completo. Então, o que eu oro para que eu aprenda todos os dias, né? Que eu consiga passar de... Sabe o videogame? Quando você tem que passar o chefão? Aí você falou de pra Deus, pra mudar de nível? 2 Timóteo 2,15 fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu preciso aprovar, eu preciso ser aprovado, eu preciso passar pelas provas. Isso é aprendizado. Né? A formatura vai vir quando? Na glória. Não tem como me formar antes. Né? Então, assim, todo dia eu tô aprendendo. Na glória ou no alto da glória. Deus falou comigo agora nisso, cara. Hoje de manhã, até no período com Deus, ele falou sobre aprendizado também, né? Porque a gente sempre, nessa de eu sou muita coisa, eu sou pouca coisa, eu sou muito coisa, eu sou muito pouca coisa, eu percebi e eu recebi uma palavra sobre tudo ser superfície, quando a gente entende que o profundo é infinito. Ou seja, tem muito mais, sempre tem muito mais, e você nunca vai chegar na profundidade. Cara, no aprendizado eu tenho que estar apto para ensinar. Que isso? E preparado para aprender. Vou fazer TED. Traduzindo, humildade. Então é sempre superfície, eu tô sempre na superfície. Porque... Diego, e se eu vou falar uma coisa pra você? Se Deus falou com você, filho, eu vou te passar meu Pix. Não recuse. A glória. Carlinhos, glória a Deus. Foi show, mano. A gente gostaria de te agradecer. A gente gostaríamos de agradecer você, a tua vida. Eu costumo dizer isso que eu aprendi na linguagem da Jocum também. Obrigado por fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, por estar no propósito. Você edificou aqui essa mesa. Com certeza. Tem edificado ministérios, vidas, tem influenciado positivamente. A tua vida é muito parecida com aquilo que a palavra diz, né? Com Cristo. Então, isso é muito bacana pra gente. Obrigado. Se inscrevam, então, no canal do Carlinhos, pelo amor de Deus. Por favor, me ajuda lá.
As playlists no Spotify, tem os álbuns lá. Então tá disponível para vocês também. E é isso aí, gente. Ficamos por aqui no episódio número 5 do Lopcast. Eu tô esquecendo alguma coisa? Não, agradecimentos, palavras finais. É isso, gente. Até mais. Tchau, obrigado. Valeu, galera. Valeu. Lopcast. Valeu.